Sidão foi presidente da Torcida Jovem, um dos fundadores e o maior presidente da Torcida Jovem, foi funcionário da Ponte, filho de Lilo Verginelli. Seu Lilo, claro, já falecido faz tempo, seu Lilo era o técnico da Ponte em 74, a despedida de Pelé na Vila. Seu Lilo trabalhou na base, revelou muitos jogadores, seu Lilo. Conheci o seu Lilo e entrevistei aqui ao longo desses anos da Rádio Bandeirantes. Seu Lilo Verginelli. Entrevistei Sidão também. Sempre muito gentil, precisava de alguma coisa e tal, falar com alguém. Nos auxiliava também. Mas há muito tempo que ele foi para Santa Rita de Caldas, Minas Gerais. Ele se aposentou, foi para lá. E o seu corpo chegou a Campinas, ele foi sepultado hoje às 15 horas lá na Saudade. E fica aqui o registro da Rádio Bandeirantes, nossos sentimentos, descanse em paz e parabéns por tudo aquilo que você foi, o Sidão Verginelli, né, sempre procurando colocar panos quentes, não era um cara esquentado não, viu? Sidão, apesar de mexer com a torcida jovem, mas era um cara de bom senso, né? Tinha 71 anos, Eu me lembro do seu Lilo também, eu tenho uma prima que morava ali na Vila Teixeira, estava sempre em casa e tal, visitava minha mãe, e eu levava a Cida. Dava uma carona para minha querida Cida, e aí o vizinho era o seu Lilo Verginelli. Aí eu descia, a Cida, minha querida prima, descia do carro e tal, quando ela se preparava para entrar no portãozinho dela, eu bati um papo com o seu Liro. Ô, seu Liro, é o Edu lá da rádio. Ô, Edu, tudo bem? Ele me contava umas histórias e de grata lembrança, viu? Muita história, Liro Verginelli. Bom, meus amigos, é isso aí. Trabalhos técnicos, ô, seu Edu, os técnicos, comando de Gil Kleber, Pedro Piscinato. Hoje fazendo por enquanto mesa, YouTube. Pedrão, você também? Meu braço direito aqui. Pedrão, você é o cara, hein? E Gabriel Ribeiro, já chega, meu anjo da guarda. E no majestoso, o incrível Gilberto Sufi. É isso aí. Ó, tem um jogo atrasado do Brasil. Sou eu, Edu. Nossa, que som. Giba, você tá bem, Giba? Tô bem, e você, Edu? Você tá falando cantado, tudo bem. Sempre a serviço da qualidade. Já sofreu muito na vida, né, Giba? Já, hoje estamos tranquilos. Jogo fora pela TV, aqui em casa você já conhece o Brinco e o Majestoso. Qual é o nome desse microfone novo aí, Giba? Tem o boom que a gente coloca lá embaixo, que pega em 360 graus, que é o nosso ambiente. Esse que eu falo é o Sennheiser. Sennheiser, é isso que eu queria saber, Sennheiser. Sensacional, parabéns, viu, Giba? Bandeirantes sempre investindo nas qualidades de som. Exatamente. Quanto tempo você trabalha aqui, Giba? Com Batista, 15 anos. Entre idas e vindas ou direto? Não, direto com o Batista, 15 anos. 15 anos. Só teve o quê? Uns 2 meses de ida, né? Aí depois voltou novamente. Dá pra juntar tudo. Grande Giba, o bandeirante da comunicação. Bom trabalho. Um abraço, Edu. Boa transmissão. Muito obrigado. Esse é o Giba, hein? Ó, Totó tá te mandando um abraço aqui, hein? Quem que é? Totó. O Totó, rapaz. Tá fácil falar com o Totó aí? Tá, pera aí, Edu. Pera um pouquinho. Chama o Totó da Torcida Ponte. Deixa eu aumentar o som, virar a caixa aqui. Vira aí. Conversar rapidamente com o Totó, rapaz. Ô, Totó, você tá ouvindo o Edu? Totó. Fala aí com ele, Edu. Totó, você nasceu em que dia, Totó? Um abraço. Prazer em vê-lo. Oi, Edu, tudo bem? Prazer em vê-lo. Mas... Não, eu nasci dia 12 de setembro de 1948. Eu sou 12 horas mais novo que o estádio. Eu nasci às 6h10 da manhã, tenho história para contar, né? Você nasceu junto com o Majestoso, que maravilha, hein, Totó? Eu nasci no livro do Majestoso, você deve ter lido ele, né? Sim. Eu saí como irmão gêmeo do Majestoso, né? Você não viaja mais para fora para ver a ponte, Totó? Eu tô com uma hernia de disco aqui que eu vou te contar, viu? Meu Deus do céu. E ultimamente não tá para sair, né, Edu? O nosso time tá, pelo amor de Deus, né? O que é isso? Mas a gente tá dando os pulinhos ainda assim. Sempre acreditando, né, Totó? Prazer falar contigo, hein, meu? Você é o meu ídolo. Não, eu que agradeço sempre, um grande... E um dia triste, né, que Sidão morreu, né, Totó? Sidão, meu amigo das viagens loucas que a gente fazia aí pro Brasil afora. Nossa. Sidão, um cara, não é porque morreu não, um cara sensacional. Pois é, mas olha... Pai dele, seu Lilo, também conheci, gente finíssima. Que coisa. Mas era gostoso, né? E você tá com quantos anos, Totó? Eu fiz 76 agora. 13 de setembro.
Então, para você... E o estádio fez 76 também, dia 12. 76, dia 12. Tá bom, Totó, um grande abraço para você, viu? Um abraço, prazer falar contigo. Um abraço para todos aí. Todo meu. Falou, obrigado mesmo, fica com Deus, um abraço. Você também. Grande Falou, Totó. abraço. Um abraço. Obrigado, Giba, sensacional. Um abraço sempre a serviço da comunicação, Edu. Você é demais. É gostoso fazendo improviso. Você vê, tá aqui, tá aqui, chama e tal. Pra falar em tá aqui, cadê Vladimir Catarino, meu grande amigo, hein? Estaria... Oi, Edu. Aê, garoto. Você tá bem, Catarino? Tudo bem, Edu, e você? Melhor agora, com os amigos que nem você, meu grande amigo Catarino. Garoto esperto, sabe muito, hein? Catarino sabe demais. Cá estamos, Edu, né? Desta jornada derradeira da Ponte Preta jogando aqui no estádio Moisés Zucarelli, nesta penúltima rodada Série B do Campeonato Brasileiro, em um jogo de incógnita, né? O que esperar desta Ponte Preta? Vem tropeçando nas últimas rodadas, chega esta rodada como o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, não depende mais de si para escapar da degola e pega um Sport que também quer se reaproximar e voltar para o G4. Jogo complicadíssimo para a Ponte Preta daqui a pouco contra o Sport, Edu. O movimento ainda é tranquilo fora de campo, né? O torcedor ainda chegando devagarinho, em pequeno número. Nesse momento, inclusive, tem mais torcedores do Sport aqui dentro do Majestoso do que torcedores da Ponte que vão se dirigir ao Majestoso logo mais. O pessoal do Sport chegou agora fazendo o reconhecimento do gramado. Daqui a pouco sobem também para o aquecimento o elenco e o time da Ponte Preta, Edu. Sport, que bobeada, hein, Catarino? Tava ganhando 1-0 da Chapecoense. Chapecoense empatou aos 38 do segundo tempo. E aí, no dia seguinte, o Ceará foi a Ribeirão Preto, meteu 4-1 no Botafogo. O Ceará ultrapassou o Sport. É mesmo número de pontos, 60, mas o Ceará vence em número de vitórias, uma vitória a mais. Oi, pois não, Edu. Você já viu amanhã o público de Ceará e América Mineiro? Já viu lá no Castelão? Não. Nossa Senhora. Já vendeu um monte antecipado, né, Edu? Mas além do Sport, você sabe que tem outro time doidinho para perder esse acesso, né? Dando bobeira. Daqui a pouco você vai falar da classificação aí, mas o Novo Horizontino, né? Hoje só empatou com o Paysandu e dependendo do que acontecer nos jogos de Ceará e Sport, o Novo Horizontino vai entrar pressionadíssimo contra o Goiás, fora de casa, na última rodada. Então o Novo Horizontino que não abre olho também nessa briga pelo acesso, né, Edu? E o Goiás tá vencendo lá em Manaus, hein? Sim, então, se o Goiás... 3-0. Se Ceará ou Sport, né, um deles não ganhar nesta rodada, o Goiás chega vivo ainda para a última rodada e é o adversário do Novo Horizontino em Goiânia na última rodada. Você sabe por que tá 3-0 pro Goiás, ô Catarino? Lá por quê, Amazonas? Edu? Porque o goleiro do Amazonas não é o Fabian Volpe, que fechou aí contra o Brinco, pegou tudo não aqui é? no Brinco. Não, é um tal de Marcão. É o Marcão. Aliás, o Fabian Volpe nem no banco tá. Olha que coisa incrível, cara. Não, mas você sabe, o Marcão é o titular, é o goleiro titular do Amazonas, né? O Fabian Volpe que fechou tudo aqui no Brinco na última partida, ele é reserva, né? E hoje nem no banco ficou, então o Marcão tá retomando a sua condição de titular, mas o Goiás aí que tem um elenco, né? Que sempre foi cotado para brigar pelo acesso, acabou não prevalecendo esse favoritismo ao longo do campeonato, dependendo das circunstâncias, ainda pode chegar vivo na última rodada. E o Goiás tá aí a 60, encosta, hein? Tá difícil, mas 60 pontos. É que se o Ceará pontuar, fica mais difícil pro Goiás ainda, né? Se o Ceará e o Sport vencerem, o Goiás não tem chance mais, né? Então, o Goiás só mantém a chance se ou um dos times não ganhar, ou o Sport ou o Ceará, tomara que seja o Sport, né? Ô, Catarina, eu estava ouvindo a programação, acho que ontem, e você, o Batista, deu uma projeção da escalação da Ponte. Claro, nunca é confirmado, né? Mas tem algum bochicho da escalação, Catarina? Não. O time que mais treinou, Edu, ao longo aí da semana, né? Desse trabalho feito de uma partida para outra, teve o Pedro Rocha no gol, o Igor Inocêncio jogando na lateral direita, o Gabriel Risso na lateral esquerda, a dupla de zaga sendo formada pelo Nilson Júnior e o Castro, né? Castro aí sendo puxado do meio campo para a zaga, meio campo com dois volantes, o Emerson só, ao lado do Ramon Carvalho, dois meias, o Elvis e o Dodô, e mais à frente Gabriel Novaes e Matheus Sérgio. Não dá para cravar que esse vai ser o time, mas é o time que mais treinou aí nesta semana, nesta preparação para o jogo de daqui a pouco contra o Sport, Edu. Lembrando Oi? Desculpa. Não, lembrando só que o Gabriel Novaes volta, né, depois de se recuperar de contusão, ele que é vice-artilheiro da Ponte na Série B.
Agora, quem que é o goleiro do Sport? Kaique França, né, goleiro da conquista do título da Série A2 do Campeonato Paulista. Inclusive ele foi escolhido para dar entrevista coletiva ontem. Ele disse, olha, respeitando, claro, a Ponte Preta, mas se nós, Sport, se a gente quiser subir, tem que ganhar da Ponte e ganhar também o jogo final, tem que vencer as 2 partidas que restam. Quem que bate pênalti na Ponte? Elvis. Olha, e eles foram aí, muito mais o Kaique França, os heróis da conquista da Série 2, naquele 8 de abril de 2023, para relembrar, 0-0 vai para pênalti, gol da Fepasa. O Ronaldo, ex-Guarani, bateu, o Ronaldo marcou gol na Ponte como jogador da Inter de Limeira, Novo Horizontino, mas judiou da Ponte estar do Ronaldo aqui. E aí o Kaique França defendeu. Aí Matheus Jesus foi cobrar para a Ponte, George me pegou, 0-0. Aí Ricardinho, Novo Horizontino bateu 1-0, Novo Horizontino. Aí o Cássio Gabriel bateu pra Ponte e empatou 1-1. Aí o César Martins chutou pro Novo Horizontino, o Kaique França pegou. Pegou de novo, já era o segundo que ele pega. Ramon Carvalho bateu 2-1 Ponte. Léo Tocantins bateu, o Kaique França defendeu. Estava 2-1 Ponte. Júnior Tavares na bola, se fizesse acabava. Aí George me pegou. 2-1 Ponte. Aí o Marlon bate 2-2 e o Elvis batendo, fazendo 3-2. Que sufoco, hein? E eu acho, viu, Catarino, que contra o Vila Nova, o pênalti batido pelo Elvis foi o melhor pênalti que ele bateu. Você viu que ele bateu com raiva, hein? Com força, né, Edu? E pênalti batido com força no canto, nenhum goleiro consegue pegar, não dá tempo, né? O Elvis que vinha sendo, inclusive, questionado, né, sobre pênaltis desperdiçados aí ao longo do campeonato, resolveu naquela ocasião. Não serviu para muita coisa porque o time perdeu, levou a virada, mas o Elvis marcou de pênalti aquela partida, naquele jogo contra o Vila Nova. Muito bem, e se tiver um pênalti, você fica mais confiante em Elvis? Se ele bater da mesma maneira que bateu contra o Vila Nova, em CH, um abraço, boa noite. Edu, eu não sei se eu fico com medo, se eu não fico. Tá tudo bem com o amigo, né? Boa noite. Boa noite, CH. Eu disse durante essa semana que o grande desafio do João Brigatti é tirar um pouco o peso de responsabilidade desse time nesse jogo tão importante para a Ponte. Eu percebi o seguinte, o time foi diferente na última partida, teve atitude, chutou para o gol, coisa que não vinha fazendo, mas de novo passou do ponto. Eu comecei a pegar uns dados estatísticos aqui, você já falou isso, mas eu quero lembrar. Nas últimas 5 partidas que a Ponte fez em casa nesse campeonato, só contra o Brusque ela não teve jogador expulso. Ela teve jogador expulso contra o Paysandu, contra o Guarani no Clássico, contra o Botafogo e contra o América Mineiro. O que eu estou querendo dizer? Que o time tem que estar, para conseguir vencer o Sport, primeiro ele tem que estar calmo, né? Confiante, intenso, mas calmo. Porque se não houver uma tranquilidade, e o João tem capacidade para fazer isso. Eu acho que pilhar é uma coisa, mas não pode passar do ponto. E eu fiquei com a impressão que contra o Vila, até pela pressão, tudo, e não fica aqui nenhuma crítica, mas o time, na vontade, passou do ponto. Estivesse conseguido, o C não joga, controlar um pouquinho essa ansiedade, talvez a Ponte não tivesse voltado para Campinas sem nenhum ponto, minimamente com um empate. Bom, página virada, a conversa hoje é contra o Sport. O Sport, pelo futebol, pelo momento, é o favorito para ganhar o jogo, e a Ponte joga a cartada final dela. Você veja que para atrapalhar ainda a vida da Ponte, o Novo Horizontino não ganhou. O Santos já é o campeão da Série B. Então, virou partida amistosa para o Santos contra o CRB. É evidente que o Santos não vai querer, na Vila, ao lado do seu público, perder. Mas tira o foco, porque o compromisso já está absolutamente resolvido. O Santos é o campeão da Série B. Além de subir, é o campeão. E quem é o adversário dele? O CRB, que luta com a Ponte cabeça a cabeça para sobreviver na Série B. Vamos aguardar, Edu. É uma grande incógnita. Sobre a escalação, eu acho que essa especulação de time
é o time mais próximo do ideal, nem tem muito o que fazer, mas o que dá para fazer é tentar deixar esses caras o mais tranquilo possível, se é que é possível, não é? Para poder não se perder ao longo da partida, porque a partida vai ser muito, muito nervosa, Edu. Cada jogo dessa rodada e a última tem o detalhezinho, né? Última rodada é CRB e Operário. O Operário já não sobe mais, empatou em casa com o Mirassol, empatou no finalzinho, no acréscimo o Mirassol acabou empatando, né? Então é o seguinte, deixou para a última rodada, cara, não adianta. Você se aposta o peso de um time, mas que nem, por exemplo, Ceará e Guarani, aqui última rodada. Pô, o que o Sport vai esperar do Guarani? Quer dizer, não sabe, o Ceará vem com tudo, a torcida vai ser deles, tudo. Então, O jogo é hoje, né, Edu? O jogo do Sport é hoje, né? O jogo do Sport, exatamente. É que nem a Ponte, não adianta nada falar do CRB amanhã, última rodada, se a Ponte não venceu hoje. Exato. O Sport também, se não ganhar hoje, um empate, mas empatar ele vai, né? Ele vai sapecar na última rodada, viu? Bom, ou Ceará ou Sport, viu? Ou Ceará ou Sport. Agora que bobeada do Mirassol e Novo Horizontino, né, gente? O Mirassol empatou fora de casa, né? E tem o último jogo em casa. Mas o Novo Horizontino, mais uma bobeada, hein? Deram milho para Ceará e Sport, hein? 2 jogos em casa consecutivos, uma derrota e um empate, né? Apenas um ponto conquistado em 6. E o Goiás também, né? Que tá vivíssimo. Apesar de um pouco remota a possibilidade, mas o Goiás foi a 60, né, Edu? Vai a 60. Mas hoje, por exemplo, se o Sport for bem sucedido, e o Ceará também amanhã, o Goiás já... Mas por enquanto tá vivo, tá fazendo a parte dele, né? Tá fazendo a parte dele. Ô, Catarino, então a Ponte está na Copa do Brasil, é isso? Isso, Edu, com a confirmação aí do título do Campeonato Brasileiro da Série B, na verdade, se Novo Horizontino ou Santos fossem campeões, se um deles, né, fosse aí o campeão, a Ponte já garantiria. Então, como hoje confirmou-se o título do Santos da Série B, abriu-se mais uma vaga para a Federação Paulista da Copa do Brasil. Pela colocação da Ponte na disputa do Campeonato Paulista, a Macaca está confirmada na Copa do Brasil 2025. Edu, um dinheiro bom, né? Já na primeira fase aí, mais de R$1 milhão de cota para os clubes participantes da primeira fase da Copa do Brasil. O artigo 56 do Campeonato Paulista desse ano foi o seguinte: 5 vagas. A Copa do Brasil, gente, para ir para a Copa do Brasil, a vaga é conquistada no estadual. Ou o clube está na Libertadores, aí entra na terceira fase. Na terceira fase entram os clubes que estão na Libertadores, mais o campeão da Série B, no caso o Santos, mais o campeão da Copa Nordeste, Copa Verde, das Copas pelo Brasil, né? E também tem algumas competições estaduais que dão vaga à Copa do Brasil. No caso, São Paulo é Copa Paulista. O Monte Azul foi o campeão, Votuporanguense foi vice. Só que o Monte Azul escolheu a Série D de dado. E Votuporanguense, então, vai disputar a Copa do Brasil. O que acontece? Vamos lá, na classificação geral, o Palmeiras foi o campeão, em segundo o Santos foi vice, Bragantino em terceiro, Novo Horizontino quarto, São Paulo quinto, a Inter de Limeira é o sexto, a Ponte é sétima, tá? O que aconteceu? O Palmeiras já está na Libertadores, então abriu vaga para a Inter de Limeira. O Santos já é o campeão da Série B, abriu vaga para a Ponte. Ou se o São Paulo, a Ponte também iria, se o São Paulo estiver entre os 8 primeiros do Brasileirão. São Paulo indo para a Libertadores, abre mais uma vaga. Enfim, com o Santos garantido a Série B, a Ponte ganha essa vaga. Agora, se o São Paulo estiver entre os 8 primeiros, quem vai ganhar a vaga é o São Bernardo, que disputa a Série C. Agora eu fico imaginando o seguinte, só falta essa, hein? O Corinthians fora da Copa do Brasil e a Ponte na Copa do Brasil, vai entender. Vai entender. Interessante. E a Ponte, ela participa da Copa do Brasil, vai ser a 21ª vez que a Ponte vai para a Copa do Brasil, tá? A Ponte participou direto de 2009 até 2023. De 2009 a 2023 foram 15 edições que a Ponte disputou direto. O ano passado ficou fora, quebrou a sequência. Em 20 edições, a Ponte teve 89 jogos. Então, no primeiro jogo da Copa do Brasil, ano que vem, a Ponte Arredonda vai fazer a partida número 90 na Copa do Brasil, mas em 89 jogos, isso, 38 vitórias, 24 empates
27 derrotas. A Ponte marcou 140 gols na Copa do Brasil, sofreu 90, saldo de 50. É isso aí. Vamos dar uma faturada? Tá chovendo aí, Catarino? Não, Edu, nesse momento não chove, né? Choveu até aproximadamente uma hora e meia atrás, mas neste momento nada de chuva aqui no Majestoso. Torcida do Esporte tá maior do que da Ponte, será? Ainda, continua. Ainda tá, e tem muita gente entrando ali no setor destinado à torcida visitante. A torcida Leões de Sampa tá por ali. Nesse momento ainda tem mais torcedores do Esporte do que da Ponte, Edu. Ó, CH, é o seguinte, jogadores expulsos, hein? Matheus Regis foi expulso contra a Chapecoense 21 de maio, lá em Chapecó foi 0-0. Ele foi expulso do banco, fez gestos obscenos. Vai vendo. Dodô, contra o Ituano lá em Itu, ele deu uma pancada no cara, velho. Como é que chama o nome do cara? Eu não anotei aqui. É Juan Carlos. Isso foi a 48 segundo tempo. A Ponte perdeu de 2-0. Quer dizer, não a última do Brigatti, né, Edu? Na primeira passagem, né? Bem lembrado. Ontem o Brigatti foi embora. Tá aqui 26 de maio. Você tá muito bem, Catarino. Uma fase maravilhosa. Obrigado, Edu. É a companhia, é a osmose dos meus companheiros. É que eu tô no papel, você, né? Você tá na lembrança. O Zé Mário, que já foi embora da ponta da esquerda, lá contra o Paysandu, que o árbitro deu a falta, né? Acho que foi a 8 minutos, não foi no comecinho. Ele deu 2 amarelos. Na realidade era o primeiro amarelo, porque o Zé Mário continuou reclamando. Em vez de ele dar o vermelho, dá outro amarelo. Depois de alguns minutos, aí o VAR chama o árbitro e mostra pra ele. Aí ele expulsa o Zé Mário. Mas foi no primeiro tempo, né? Foi no primeiro tempo e a Ponte perdeu do Paysandu, né? Não anotei aqui o resultado, mas a Ponte, aquele jogo, acabou perdendo pro Paysandu. Vai vendo. Pedrão contra o Sport. Lembra aquele jogo contra o Sport, primeiro turno? Pedrão deu um soco em Alisson Cassiano, né? Tava 2-1 pro Sport. E aí quem vai pro gol? Renato, porque já tinha feito as 3 alterações. E aí a Ponte sofre o terceiro gol. 3-1, vai vendo, ó o prejuízo. O Elvis, expulso na vida contra o Santos, foi expulso a 44 do primeiro tempo. Esse jogo a Ponte empatou 2-2. Com a menos a Ponte acabou empatando. Gabriel Risso, expulso contra o América Mineiro a 46 segundo tempo, naquele jogo que estava 1-0 América. O Elvis perdeu pênalti, o Elvis perdeu um gol incrível também. O goleiro já batido, tá fora do lance, foi o zagueiro, tirou com a perna. Lá no gol da Fepasa. Matheus Silva, expulso contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A Ponte ganhou de 1-0 aqui, mas foi um sufoco. Ele foi expulso a 27 segundo tempo, mas foi um parto para aguentar aquele 1-0. O Gé expulso no derby, já ter levado amarelo antes do jogo, era o terceiro. Acabou o derby no Majestoso, 1-0 Guarani, ele reclamou, foi expulso, mas também acabou se machucando, não jogou mais. O Gabriel Risso de novo, Ponte Paysandu, expulso a 6 minutos do segundo tempo, tava 1-1. Tava 1-1 quando ele foi expulso. Ponte tomou 2-1 depois, tá? E a expulsão do Iago Dias contra o Vila Nova, 11 do segundo tempo, tava 1-1. E aí a Ponte tomou 2-1. E o Matheus Silva expulso também contra o Vila Nova. Não dá pra entender, né, CH? A entrada que o Iago Dias deu, né? Eu não sei. A gente não... É difícil falar com o atleta, também não justifica, né? Só se o Júnior Todinho falou alguma coisa pra ele. Pô, como é que pode o cara agarrar a camisa do Júnior Todinho daquele maneira, aí cai no chão, ainda dá um chutinho nele assim. Ah, CH, não dá pra aguentar. E o Matheus Silva, então? Faz assim com o braço, né? Tudo bem, tava no final do jogo, mas também não justifica. Sabe, são os cartões que você falou, nos últimos jogos, o Majestoso, jogadores expulsos da Ponte. Equilíbrio é que a macaca não está tendo, CH. Ah, faz tempo, Edu. Se nem com o Nelsinho, que é um monge perfeito, né? Os caras aprenderam com o Nelsinho, que é um cara extremamente centrado, por razões óbvias, né? Já era assim, mas depois que ficou um tempão no Japão, então, a sabedoria foi lá no teto. E se esses caras não aprenderam que é controle emocional dentro de uma partida de futebol, eu lamento muito. Nessa circunstância que a Ponte está, jamais poderia ter acontecido. A Ponte poderia ter perdido o jogo como perdeu, mas não da maneira que perdeu. Perdeu para os próprios erros, de novo. Você ter 2 jogadores expulsos num jogo que você não pode perder, é lamentável. Eu espero que hoje a atitude seja muito diferente, Edu. Quem que está pendurado, hein, Catarino?
Ô Edu, na ponte tem uma lista grande, hein? Então, pendurados o Elvis, Sérgio Rafael, dos que vão ao jogo, né? Elvis, Sérgio Rafael, Guilherme Portuga, Dodô, Nilson Júnior, Castro e Pedro Rocha, Edu. Então, o Dodô deve começar, né? Tá pendurado. Nilson Júnior, zagueiro, tá pendurado. Elvis. E o Pedrão. E o Castro. Pedrão. Castro também? Isso, Castro também. O Castro tá pendurado? Tá pendurado, pelo menos na minha relação, na minha lista, tá pendurado, Edu. Deixa eu pegar meus papéis aqui, deixa eu ver se eu acho o Castro aqui. Espera um pouquinho aí. Espera aí que... Espera um pouquinho só. Castro, atenção, agora eu quero saber. Castro. Não, ele tá na segunda série, ele levou um amarelo contra lá Mirassol 3.0 em 26 de outubro. É segunda série. Pode ser que eu tenha falhado aí. Vamos aguardar, tá pendurado. Deixa eu ver aqui. Castro. Qual foi a outra série dele? Deixa eu ver aqui. Cadê o Castro? Atenção. Não é. Senhor Edu, será que o senhor comeu bola? Não é possível, pô. Deixa eu ver aqui. Cadê o Castro? Tá aqui. Ele tomou o terceiro no derby. Não. Ponte Goiás, 1-1. No Majestoso. Foi a primeira série dele. E aí esse cartão... Contra o Mirassol. Contra o Mirassol ele tomou cartão, Edu. Contra o Mirassol... Então, contra o Mirassol... Deixa eu pegar aqui. Contra o Mirassol... Cadê o Castro? Contra o Mirassol é o primeiro cartão da segunda série. E não o segundo. Pra mim não estaria pendurado. Mas ele pode jogar de zagueiro hoje, é isso, Catarino? Isso, a tendência é que ele seja o substituto aí do Matheus Silva, que está suspenso pela expulsão na última partida, Edu. Porque o Sérgio Rafael, CH, tem as suas restrições, né? O que você acha se por acaso escalar do Castro ao invés de Sérgio Rafael, porque o boliviano tá lá nas eliminatórias, Matheus Silva suspenso, o menino Edson não dá pra mexer, e aí, CH? Gosto, né, Edu? Se for nessa escalação Nilson Júnior e Castro na zaga, eu acho que... Bom, eu acho não, eu tenho convicção, seria a minha escolha. Eu iria para o jogo com o Castro. E lembrando que foi o João Brigatti que pinçou o Castro do time sub-23, que deu a ele uma sequência de jogos como meio campista. Então, se tem um cara que confia no Castro é o João Brigatti. E outro cara que está voltando muito questionado, porque estava suspenso, é o Risso. E o Risso, nas mãos no Campeonato Paulista do João Brigatti, rendia muito. Eu tenho esperança que os dois, agora com um treinador novo, possam render mais, Edu. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma faturada. Quem sabe na volta sai a escalação da Ponte, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, terminou. Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0 lá em Curitiba. Jogo atrasado do Brasileirão. O Brasileirão só volta depois das eliminatórias, quarta-feira que vem. E o Atlético deixou a zona de rebaixamento, hein? O Atlético Paranaense é 14º com 37 pontos. E agora empurrou o Juventude. Então, Juventude, Bragantino, Cuiabá e o Atlético Goianiense são os 4 últimos do Brasileirão, tá? E na Série B... deixa eu ver aqui, Novo Horizontino e Paysandu empataram 1-1, Paysandu empatou logo depois de falta, né? Elis Garcia, venezuelano. Elis Garcia marcou gol nos 3 últimos jogos do Paysandu, incluindo o jogo aqui contra a Ponte. Ô Edu. Sim? Quem tem amigo tem tudo, né? O companheiro que tá aqui do meu lado me trouxe a informação de que o Castro tomou cartão no jogo contra o Vila Nova aos 100 minutos, né? Já aos 10 minutos de acréscimo por reclamação, o Castro recebeu o cartão amarelo, Edu. O Castro? Exatamente, contra o Vila Nova. Espera um pouquinho, tá? Eu vou dar uma verificada. Muito bom. O Castro, foram amarelados naquele jogo o Nilson Júnior, Dodô e Castro, isso no segundo tempo, foram já nos acréscimos, né? O Nilson Júnior aos 92, o Dodô aos 95 e o Castro aos 100. Aos 100. Eu acho que foi depois do jogo. Esse 100 aí é depois do jogo, né? Já tinha acabado. Provavelmente reclamou lá ao final da partida e o árbitro deu cartão amarelo para ele. Então ele tá pendurado. Pô, parabéns, um amigo aí. Nossa, muito obrigado. É rodada 36, né? Que foi contra o Vila Nova. 36. Isso, 36. Tá aqui, ó. Vila Nova e Ponte. Vamos lá. Súmula, clicando, abrindo. Tchan. Vamos lá. O senhor comeu bola? E olha que olha o dia seguinte, eu olho a súmula, cara. Marco, Matheus Silva, o Emerson,
Deixa eu ver aqui. O Renato, Nilson Júnior, o Vinícius, o 7, é o Dodô. Tá aqui. Luiz Felipe Castro. Sabe o que aconteceu, o que eu fiz, Catarino? O que, Edu? O nome do Castro é Luiz Felipe Castro Neto. Você foi no Luiz Felipe? Eu fui no Luiz Felipe e coloquei pra ele, pô. É xará, Edu, é xará. Eu falei, pô, não é possível, eu presto uma atenção pra fazer isso. Você tá vendo só? Foi enganado aí. Então tira do Luiz Felipe e manda pro Castro. Tá, eu vou fazer isso já. Intervalo, eu volto em 2 minutos. Quem sabe a escalação? Agora, 20h35. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Concentração. Muito bem, voltamos aqui no Concentração, temos um intervalo. Será que saiu? Não saiu a escalação da Ponte, Catarino? Ainda não, Edu, ainda não. Mistério, tanto por parte do esporte quanto por parte da Ponte Preta. Nada de escalação ainda, Edu. Ó, você quer ver? Eu gosto, falei pra você que eu gosto de ver súmula, né, Catarino?
No jogo Ponte 1, Paysandu 2, deixa eu abrir a súmula aqui. Você sabe que o presidente da Federação Paraense esteve presente, né? Ele esteve presente, o Paysandu, aquele problema que o Nenê Santana falou, que ia matar o Paysandu, aquilo deu uma confusão danada, mexeu com o Paysandu, a turma do Paysandu, os jogadores, comissão técnica, e aí veio o presidente da Federação Paraense. E a torcida do Paysandu, muito boa no Majestoso, hein? E aí o Paysandu vence 2-1. Eu tava dando uma olhadinha aqui na súmula, você quer ver só? Cartão vermelho, onde é que eu vi aqui? Ocorrência. Eu li aqui que o presidente da Federação Paraense, ele entregou um relatório. Ah lá, tá aqui, olha. Ocorrências e observações. Depois de Ponte 1, Paysandu 2, no Majestoso. Informo que antes da partida, o presidente da Federação Paraense de Futebol, senhor Ricardo Augusto Lobo Gluck, louco, um nome esquisito, comprido, que acompanhava a delegação da equipe do Paysandu, abordou o quarto árbitro, Thiago Luiz Scarascati, enquanto esse se dirigia aos vestiários da referida equipe, para buscar a escalação nominal. Foi antes do jogo, quando o trio vai pegar a escalação lá. O árbitro reserva vai pegar a escalação, né? E fazer a conferência dos documentos. Ele pega os escalados, confere os documentos para fazer a súmula. Constar na súmula os jogadores titulares e reservas, né? E aí, o presidente da Federação Paraense, ele se encontrou com o quarto árbitro, entregou um documento escrito de próprio punho e assinado pelo mesmo, onde esse contestava a eficácia da iluminação do estádio Moisés Lucarelli. Na pedra. Isso alterou o preço do dólar, viu? Eu precisava de ler isso aqui justamente para sair escalação. Pepe, macaca escalada, seja o que Deus quiser. Ô, macaca safada! Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ô Edu, vamos primeiro com a do esporte, que já faço aqui. Só pede pro PP mudar um pouquinho aí o hino, PP, por favor. Opa, não tem problema, não. Você manda. Eternamente estarei. O esporte está definido com Kaique França, é o goleiro 22. 16 para Igor Carius. 44 Chico. 15 Rafael Thierry, capitão do time. E Dalbert tem a 29. Rúrian Fernandes, camisa 5. Fabrício Domingues, 8. Lucas Lima, 19. 30 para Christian Barleta. 59 Titi Ortiz e 77 Lene Lobato. Repeteco então do esporte, de Kaique França, Igor Carius, Chico, Rafael Thierry e Dalbert, Rúrian Fernandes, Fabrício Domingues, Lucas Lima, Christian Barleta, Titi Ortiz e Lene Lobato. É o time titular do técnico Pepa, que vai ter no banco Thiago Couto, 21, Alisson Cassiano, 12, Alisson, 2, Luciano Castan, 40, Felipinho, meia dúzia, Fabinho, 7, Leonel de Plácido, 20, Palácios, 93, Felipe, 94, Pedro Vilhena, 17, Wellington Silva, 18 e Gustavo Coutinho com a 9. É o time do esporte já escalado, a Ponte também, Edu. Esse Alisson Cassiano que tá no banco foi que tomou o soco do Pedrão, né? Pedrão foi expulso. Então, seu Alisson Cassiano, Pedrão, cuidado, hein, Pedrão? Se ele entrar no jogo, nada de revide, hein? Ele não vai fazer nada, o time dele tá pra subir, né? Vamos lá, macaca escalada. Com duas mudanças com relação àquele time possível que havíamos adiantado, né? Luiz Felipe vem na direita, Igor Inocêncio no meio, Dodô não vem para o jogo como titular e também não vem Ramon Carvalho. A Ponte com Pedro Rocha, 1, Luiz Felipe, 14, Castro, 15, Nilson Júnior, 44 e Gabriel Risso, 33, Emerson,
tem a camisa 18, Emerson Santos 8, Igor Inocêncio 2, Elvis, capitão do time 10, Gabriel Novaes 35 e Renato 19 é o time titular da Ponte. Pedro Rocha, Luiz Felipe Castro, Nilson Júnior, Gabriel Risso, Emerson Santos, Igor Inocêncio, Elvis, Gabriel Novaes e Renato. No banco, William com a 12, Heitor Roca 5, Sérgio Rafael meia dúzia, Dodô 7, João Gabriel 20, Ramon Carvalho 21, Cauã 25, Thiago Oliveira 39, Tomás Luciano 58, Guilherme Portuga 70, Matheus Sérgio 77 e Hudson 80, Edu. Muito bem, olha, famoso que apita, hein? No apito, 21h30, majestoso, Ponte Esporte Escalado. O Rafael Rodrigo Klein é o árbitro da partida, auxiliado pelo Jorge Eduardo Bernardi, Thiago Augusto Diel, no árbitro de vídeo, Felipe George Bennett, Edu. Tá bom, vamos lá, vamos então comentar, CH, não sei se você tá na pedra aí pra você também. Tá aí, Pedrão, Luiz Felipe, Castro, Nilson Júnior e Risso, Emerson Santos, Emerson só. É Igor Inocêncio, é isso, no meio? Isso, Igor Inocêncio. Vai no meio. Junto com o Elvis. E o Elvis Novaes reaparecendo e Renato na frente. E não o Matheus Regis, conforme se cogitava, né? Renato, não sei como é que você também vê a fase dele. Vamos lá, CH, daqui a pouco o Gregory opina, Macaca Escalada. Edu, Renato na frente eu sou terminantemente contra. Nada contra o atleta, maior respeito, mas tecnicamente até hoje eu não consegui assistir, fora o jogo contra o Brusque, um pedaço de jogo nesse campeonato que ele justificasse qualquer tipo de titularidade. O meu atacante seria o Matheus Regis para ser o parceiro com o Gabriel. Tomara que ele tenha um bom performance. Sobre a escolha dos dois Emerson, ele está protegendo demais. O que vai acontecer no jogo é o seguinte: quem vai propor a partida, quem vai propor o jogo é o Sport. E a Ponte vai jogar no contra-ataque. Então ele fecha a segunda linha com o Igor Inocêncio do lado esquerdo, do lado direito, para fazer a variação por dentro também, como se fosse um ponta meia pelo lado direito na frente do Luiz Felipe. Põe dois volantes, o Elvis mais próximo do Gabriel e também a presença aí do Renato. Dois caras que sabem jogar dentro da área. Tomara que dê certo, Edu. Com certeza os treinamentos da semana fizeram a diferença e levaram ao João Brigatti adotar esse tipo de esquema. Vou repetir o que eu disse no comentário anterior. O mais importante de tudo é que a Ponte esteja tranquila para poder jogar futebol. Só assim o plano de jogo, a marcação, a atenção vai ser executada à risca, porque o jogo exige, Edu. Muito bem, Pedrão no gol, Pedro Rocha, né? Luiz Felipe, Castro, Nilson Júnior e Gabriel Risso, argentino, voltando à lateral esquerda. Emerson só, Emerson Santos, Igor Inocêncio e Elvis. Gabriel Novaes reaparecendo e Renato continua. E oi, Zorzinho, um abraço, boa noite. Boa noite, Edu. Um abraço para você, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, Edu, a gente fica conjecturando quem vai jogar, A, B, C. O time da Ponte não dá, cara. A gente fica aqui, por exemplo, eu também colocaria o Matheus Regis para ter uma opção diferente, um pouco mais de velocidade. Mas fala para mim qual jogo que o Matheus Regis se destacou também. Então não dá pra gente conjecturar. Eu acho que nós temos que, sim, ver um time da Ponte aguerrido, ver um time da Ponte organizado, independente das peças, porque a gente sabe que a qualidade é muito baixa do time. E a tabela mostra isso. E vai enfrentar um time, né, que com a vitória do Goiás está caindo para a 6ª colocação. Então, assim, o Sport vai vir com tudo para cima, não tenha dúvida. Como disse o CH, eu quero dizer que eu concordo, vai propor o jogo o Sport. E a Ponte vai ter que ficar atrás ali jogando por uma bola. Então o jogo realmente é difícil, é duro, é complicado, é complexo para o time da Ponte. Mas vamos ver qual será a atitude e a organização desse time, viu, Edu? Olha, é o seguinte, então, Novo Horizontino 1, Paysandu também 1, e o Santos é o campeão da Série B, hein? De forma antecipada amanhã na Vila contra o CRB, mas com os resultados aí do Novo Horizontino 1-1 com o Paysandu. Esse resultado é que determinou ontem. O Mirassol empatou
empatou 1-1 ontem e lá com o Operário, né? Empatou nos acréscimos, 1-1 também. Então, com esses dois resultados, o Santos já é o campeão brasileiro da Série B. A Ponte já está na Copa do Brasil, já estava, porque Novo Horizontino ou Santos, um ou outro ficaria com o título. Então, desde ontem que a Ponte estava na Copa do Brasil e desde agora o Santos é o campeão da Série B, né? O Amazonas e Goiás estão nos acréscimos, 4-0 para o Goiás dentro de Manaus, hein? Amazonas 0, Goiás 4. 21 horas, Vila Nova e Ituano. Ituano pode ser rebaixado hoje, hein? Se o Ituano não ganhar, mas também Ituano tá quase, praticamente, muito difícil. Mas Ituano pode ser outro rebaixado. E 21h30, Ponte Esporte. CH, e esse esporte aí, hein? Pra você, for surpresa, deveria estar melhor. É uma equipe muito qualificada para subir, né? Elenco, orçamento, Kaique França, goleiro, um elenco caro. Tem uns gringos também aí no esporte que eu vou falar pra você. No primeiro turno, lá na Arena, foi na Arena Pernambuco, você quer ver? Tem um tal de Julian, é um volante, rapaz, acho que é uruguaio. Deixa eu pegar aqui no papel aqui. Julian Fernandes. Muito bem, Jorginho, que fase maravilhosa, meu amigo. É o Fabrício Domingues que fez o primeiro gol. Esse que chuta, ele tá escalado, tá aí? Me ajude, por favor. Fabrício Domingues. Tá escalado. Tá escalado? Se eu não tô enganado, eu tô escalado, porque eu não veio no grupo. Escalado, tá aqui, já tá no grupo. Tá escalado. Tá escalado, né? É bom jogador, é um segundo volante com chegada na frente. Esse meio campo é muito forte, né? Aliás, o time todo é muito forte do esporte. O Gustavo Coutinho tá voltando ao time hoje. Ele tá em má fase, mas era um cara que a Ponte tentou contratar umas 2 vezes. Ele é artilheiro, um cara que mete a bola para dentro do gol, mas quem tá vivendo o seu melhor momento é o Barleta. Surgiu no São Bernardo, foi pro Corinthians, não deu certo e tá jogando fino da bola. O Lucas Lima é de lua, né? Tem hora que tá ligado, tem hora que tá desligado. O time é bom. Tem 2 laterais ofensivos, o Cariús pela direita e o Felipinho pela esquerda. É um time muito perigoso, só que eu quero dizer o seguinte: das últimas partidas fora de casa, deixa eu pegar aqui o meu scout, se eu não apaguei aqui, enfim, nas últimas partidas fora de casa, o time do esporte não tem conseguido vencer. Então tá aí a oportunidade da Ponte, nessa pressão que tá para cima do esporte, com o resultado do Goiás, a melhora do Ceará, o tropeço aí de Novo Horizontino e também do Mirassol. Vamos ver se o time, né, não tem o mesmo comportamento e a Ponte pode no contra-ataque vencer o jogo, Edu. Olha, terminou Amazonas 0, Goiás 4, Goiás chega a 60 pontos, é o 5º colocado, encosta no Ceará também com 60, o Sport também tem 60, na ordem, pelos critérios de empate, 4º Ceará 60, 5º Goiás 60, 6º Sport com 60, só que Sport e Ceará vão jogar e de repente o Goiás pode ficar fora do páreo ainda nessa rodada. Ô Jorginho, no primeiro turno, 3-1 Sport, esse Fabrício Domingues marcou 2 gols, ele marcou o primeiro, aí a Ponte empatou com o Gé. Aí esse Fabrício Domingues, a 38 segundos, fez 2-1. Aí o Pedrão, a 49, dá um soco em Alisson Cassiano, é expulso. O Renato vai pro gol, porque as alterações já tinham acontecido. E aí tem aquele lance em que o Gé teria sofrido falta ou não. O juiz entendeu que não. Tem sequência e no contra-ataque o Sport faz o terceiro com Titi Ortiz, o argentino. Detalhe, tanto o uruguaio Fabrício Domingues quanto o argentino Titi Ortiz estão escalados de início agora contra a Ponte, né? Bom, e aí o Greger, esse time do Sport aí? Edu, assim, pra mim era um dos rotulantes ao título, né? Sport que liderou, mostrava muita força jogando fora de casa, mas oscilou no momento errado, né? Oscilou no final do campeonato. E viu aí times como o próprio Goiás. O Goiás, se eu não me engano, é a 6ª. Ele ganhou do Amazonas, né? É quinto, a 6ª, quinta, né? É 5º lugar. Quinta vitória. Ah, 5ª vitória, perdão, isso. É 6, não é? São 6 vitórias, eu acho. Dá uma olhada, Edu, mas eu acho que são 6 vitórias seguidas do Goiás. Então, pra você ver, cresceu no momento decisivo. E o Sport, que pra mim é um dos times bons dessa Série B, falávamos isso desde lá do início, né? E que seria um dos rotulantes a brigar pelo título, inclusive, começou a oscilar no momento errado. Aí o que acontece? A gente conhece a Ilha do Retiro, a gente conhece Recife, o torcedor do Sport. Aí é pressão pra cima dos caras e eles não conseguem executar mais, não conseguem mais jogar, né?
Fora de casa vem muito mal o Sport e tá aí a chance para a Ponte tentar, né, em cima desse retrospecto ruim da equipe pernambucana, tentar vencer o jogo. Para a Ponte, ela precisa da vitória. Precisa da vitória para ainda na última rodada lá ver o que vai acontecer. Provavelmente amanhã o Santos, mesmo jogando com festa, que o Santos já se sagrou campeão, Vila Belmiro lotada, torcida querendo festejar com uma vitória, o CRB provavelmente vai perder. Ou pelo menos empatar. Agora, esse time do Sport para mim foi uma decepção nesse final aí. Os jogadores de qualidade não apresentando a mesma qualidade apresentada durante toda a competição. O Lucas Lima, como disse o CH, né, em alguns momentos, aliás, na grande parte da Série B, num sono danado. E para mim o destaque, sem dúvida nenhuma, é esse Barleta, que ele é muito bom jogador. Quando vai para o lado direito ali, ele traz problema, ele finaliza bem, né, bate com a direita, com a esquerda. É um jogador muito rápido, de muita qualidade. Para mim, esse é a maior atenção que a Ponte tem que ter hoje com esse lado direito de ataque da equipe pernambucana, Edu. Olha, acho que é a 6ª vitória seguida. O Goiás ganhou. Sexta vitória. Sexta vitória seguida. Sexta. Kika, mas que reagiu tarde, né? O Goiás, a sequência positiva começou lá em Chapecó. Chapecoense 0, Goiás 4. Depois em casa, Goiás 1, Amazonas 0. Goiás 3, Operário 0. Goiás 1, Guarani 0. CRB 0, Goiás 1. E agora Amazonas 0, Goiás 4. É que esse Goiás e Amazonas foi jogo atrasado, né? Foi jogo atrasado. Por isso que joga de novo agora, jogou agora Amazonas e Goiás. Mas são 6 vitórias seguidas. Coisa impressionante, hein? O Goiás tem disso, né? Eu lembro que no Brasileiro 2003, o Cuca era o treinador do Goiás. Vocês se lembram disso ou não? O Goiás era o último colocado, virou o último no primeiro turno. Segundo turno ganhou tudo. Maneira de falar, né? E a reação espetacular, não foi rebaixado. Incrível Goiás. Bem, e o público aí, o Catarino, a torcida do Sport tá maior, mas não teve promoção de ingresso, R$10, é isso? Não, agora deu uma equilibrada. Teve promoção, ingresso a R$10, ou não R$10, né? Meia entrada em qualquer setor, desde que o torcedor usasse a camisa da Ponte Preta, né? Então essa é a promoção feita pela Macaca. Agora deu uma equilibrada, Edu. Aqui o torcedor da Ponte está espalhado aqui pelo Majestoso e o torcedor do Sport está concentrado ali no espaço reservado a eles. Mas eu digo que está empatado, está igual agora a presença de torcedores da Ponte e torcedores do Sport, Edu. Agora, você dando uma olhadinha, você está na cabine ou está no gramado? Na verdade, eu estou no meio termo, aqui no espaço reservado para os repórteres. Daqui a pouco eu vou pro gramado. Nesse meio termo, você por acaso está vendo o nosso comandante, não? Sim, tá aqui, tá acima de mim aqui. É importante, porque nesse momento... Já chegou. Em off aqui, eu perguntei pro PP... o nosso comandante não dá pra ver, não tem importância, pergunta no ar, aqui não tem. Um abraço, ô Abimael, ô Bigode é o porteiro, né, do condomínio, né? Grande Abimael, um abraço pra você e pro Bigode, hein? Bigode seca a Ponte Preta, ele torce pra Ponte, mas não dá sorte. Ô Bigode, que é isso? Destaque final do Concentração, quero saber a escalação da Ponte, dos que vão entrar, quem é que está pendurado, a escalação do Sport e terminamos com você, Catarino. Oi, Edu, o nosso querido Pedro Sardelli, cinegrafista da Band, estava conversando comigo, eu não consegui ouvir, Edu, perdoe-me. Imagina, um abraço pro Sardelli, meu grande amigo aqui, quantos anos de Bandeirantes, hein? Pergunta pro Sardelli quanto tempo ele tem de Bandeirantes. Chega aqui, Sardelli, o Edu tá perguntando pra você quanto tempo de Bandeirantes. 25 anos. 25 anos. Ó, o Giba falou 15, né? Sardelli, 25. É tudo dinossauro da Bandeirantes, essa galera também. Opa, o dinossauro Eduzão aqui. É o seguinte, meu querido amigo. Oi. Eu quero saber, Diga. O destaque final é seu, escalação da Ponte e dos escalados. Quem é que tá pendurado? Escalação do Sport, eu encerro com você. Vamos lá, Edu. Ponte Preta escalada com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Castro, Nilson Júnior, Gabriel Risso, Emerson Santos, Igor Inocêncio Elvis, Gabriel Novaes e Renato. Dos escalados como titulares estão pendurados o Pedro Rocha, o Castro, o Nilson Júnior e também o Elvis. A equipe do Sport hoje em campo com Kaique França, Igor Carius, Chico, Rafael Thierry, Dalbert, Julian Fernandes, Fabrício Domingues, Lucas Lima, Christian Barleta, Titi Ortiz e Lene Lobato, Edu. E vamos ter um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao Sidão Virginelli,
que faleceu hoje em Santa Rita de Caldas, Minas Gerais, mas foi sepultado aqui em Campinas. Que Deus o abençoe, ilumine e o receba. Bom, meus amigos, então tô fechando no horário, hein? Tô fechando com 1 minuto ainda, hein? Hoje não serei chamado a atenção, né? Tem o Batistão e tem aqui o Gil Kleber, que pega o Gil principalmente, né? O Gil falou pra você, não alisa, mas estou no horário. Meus amigos, daqui a pouco, 21h30, o Batista narra Ponte Esporte, seja o que Deus quiser. Ô, macaca safada! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 lá, 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 laia, Bandeirantes, lá, laia, 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 lá. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Jornada Esportiva Bandeirantes. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil!
Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui, lendário estádio Moisés Lucarelli é palco para uma decisão. A Ponte precisa da vitória para continuar viva na competição. A luta para permanecer na divisão para 2025. Nenhum outro resultado interessa. Macaca precisa da vitória contra o Sport. Partida marcada para 21h30. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. Bandeirantes. Ponte Preta e Sport estão no gramado do estádio Majestoso, fazendo o trabalho de aquecimento. Partida marcada para daqui a pouco, 9h30. Jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Falamos para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente em mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop, a conexão com o futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Eu Esco Ferramentas Elétricas. Inovação, performance e custo-benefício para você. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Aqui em FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós. Entre lá no seu navegador, faça uma cópia do link e coloque nos grupos de WhatsApp que você frequenta. Rádio Bandeirantes, canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Gleger Zorzinho, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Grande abraço para você, abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, é o jogo da mobilização, a Ponte precisa ganhar o jogo. Agora, vai enfrentar um time de muita qualidade, né? Um time que está brigando ainda por uma das vagas. O Sport, com a vitória do Goiás, caiu para a 6ª colocação. Então deve vir com a faca nos dentes. Agora, eu espero ver um time da Ponte aguerrido, concentrado e principalmente organizado. Porque a Ponte também precisa da vitória para se livrar da zona de rebaixamento. Grande jogo. Eu espero ver um time com a cara de um João Brigatti. Aguerrido, correndo, lutando até o final. Fica aí a minha expectativa de um grande jogo de vitória da Macaca. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um grande abraço a todos. A Ponte primeiro precisa terminar com 11 jogadores em campo, não ter jogadores expulsos. Segundo, tem que ter muita tranquilidade, marcar muito forte e tentar no contra-ataque surpreender. O Sport é o favorito,
Só que eu quero lembrar que nas últimas partidas o Sport não está conseguindo jogar bem fora de casa. Espero que continue assim. E agora as informações, tudo aquilo que acontece aqui no Majestoso para a Ponte Preta e Esporte. Estarão medindo forças daqui a pouco, partida marcada para 21h30. Vladimir Catarino. Começamos com a Ponte Preta. Alô, Vladimir, um abraço para você, boa noite. Oi, Batista, boa noite para você. Uma excelente noite para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial ao torcedor ponte pretano. A Macaca, na zona do rebaixamento, não depende apenas de si, mas tem que fazer a sua parte. Por isso precisa vencer a equipe do Sport daqui a pouco aqui no Majestoso. Tem desfalques mais uma vez, não conta com Matheus Silva e também Iago Dias, que estão suspensos, foram expulsos na derrota para o Vila Nova. Tem como principal novidade a volta de Gabriel Novaes ao ataque, liberado pelo departamento médico. O técnico João Brigatti disse na entrevista coletiva pré-jogo de que tranquilidade tem que ser a arma da Ponte para conseguir a vitória. Batista. Informações do Sport, diz aí, Vladimir. O Sport vem pressionado, afinal de candidato ao acesso, o time nesse momento está fora do G4. Já são 3 partidas seguidas sem vencer na competição. E somente uma vitória nesta noite fará o time manter a possibilidade de estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Pressionado, vem a Campinas como franco atirador. Já a bola rola, partida marcada para 9h30 neste sabadão. Nos embalos de sábado à noite, Série B aqui na Rádio Bandeirantes. E agora, futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo da Bandeirantes, o incomparável. Alô, alô, Edu Pinheiro! Alô, meu amigo, um grande abraço, Batistão. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Gol do Ituano, rapaz, José Aldo, hein? Lá em Goiânia, Vila Nova 0, Ituano 1. Eu venho já com os detalhes aqui da Série B. Jogo atrasado do Brasileirão, o Atlético Paranaense vence, sai da zona de rebaixamento. Eliminatórias da terça-feira. Eu venho já, hein? Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Pedro Piscinato, Gabriel Ribeiro e Gilberto Sufi. E o Santos é o campeão da Série B. Com o empate ontem entre Operário e Mirassol. E o empate de hoje, Novo Horizontino e Paysandu 1-1 em Novo Horizonte. O Santos já entra como campeão amanhã na vida contra o CRB. Agora 21h11, vamos com o nosso Em Dia com a Bola. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Olha, é o seguinte, 37ª rodada, penúltima rodada, 24 termina, dia 24 termina a Série B. Dia 20, faltam 8 dias para terminar a Série B. E nós tivemos ontem Operário 1, Mirassol 1 na abertura da rodada. Olha, o Operário com possibilidade remota, mas com possibilidade de subir, só 5.700 o público lá em Ponta Grossa, hein? O Operário fez 1-0 com o Pará, mas o Mirassol empatou nos acréscimos. Yuri Castilho e Mozart foi a loucura, arrancou a roupa. E realmente teve momentos de êxtase em Ponta Grossa. 1-1, Mirassol vivo na competição, possibilidade enorme de subir. Bom, hoje, lá em Novo Horizonte, Giovani fez 1-0 para o Novo Horizonte. Ele explode no Novo Horizonte. Mas o Paysandu empatou com o tal de Esli Garcia, venezuelano, hein? Ele cobrou falta 29 segundo tempo e empatou 1-1. Aí foi um sufoco segurar, né? Mas o Paysandu se segurou. Márcio Fernandes, hein? Depois que chegou no lugar do Edson Anjos, o Paysandu deu uma decolada. Está garantidíssimo na Série B. Ano que vem já estava, né? Na rodada anterior. Tivemos lá em Manaus, Amazonas 0, Goiás 4. Acabou há pouco. Ó o Paulo Baia aqui, ó. A Ponte deixou escapar o Paulo Baia. Ele marcou mais um gol. Ian Lucas fez o primeiro, o Marcão fez o segundo, Paulo Baia o terceiro e o Rafael Gava fez o quarto, hein? O Goiás tá no jogo. Goiás tá com possibilidade, só que se Ceará e Sport foram bem sucedidos, aí não dá mais pro Goiás, tá? 20h30, Ponte Sport, Batistão narra, amanhã 11 horas, Brusque e Guarani,
16 horas da Vila, Santos, já campeão, pega o CRB. 4 da tarde amanhã, Chapecoense e Curitiba em Chapecó. Na segunda-feira, Ribeirão, Botafogo e Avaí, vai começar 21 horas e 21h45 da segunda-feira, Ceará e América Mineiro. Santos, 68 pontos. Em segundo, Mirassol 64, Novo Horizontino terceiro 64, quarto Ceará com 60, em quinto Goiás 60, em sexto Sport 60, em sétimo Operário com 57, eu paro por aqui. Então, dessas 6 equipes, as outras 3, aliás, dessas 5 equipes, né? Mirassol, Novo Horizontino, Ceará, Goiás, Sport, dessas 5, outras 3 vão subir. Bom, o rolo começa aqui. 15º Chapecoense 41. 16º CRB 39. A Ponte é 17ª com 38 a menos. O Ituano com o gol que marcou foi a 37, hein? Ituano 18º 37. Mas o Ituano tem que ganhar o jogo aqui do Vila Nova, tem que ganhar o último jogo lá em Itu do Amazonas e tem que torcer contra a Ponte e CRB. O Brusque com 33 e o Guarani com 32 já foram rebaixados. Olha, no Brasileirão, jogo atrasado hoje, tivemos lá em Curitiba, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 0, gol marcado pelo Coelho, a 27 do primeiro tempo. O Atlético saiu da zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense é o 14º com 37, Fluminense é o 15º com 37, em 16º Criciúma com 36, é o primeiro fora da zona, mas o Juventude é o primeiro na zona também com 37. Gente, Atlético Paranaense, Fluminense, Criciúma e Juventude, os 4 com 37. Nos critérios de empate, o Juventude é o primeiro na zona, o Bragantino é o 18º com 36, Cuiabá penúltimo 29 e o Atlético Goianiense último com 26. Lembrando que o Brasileirão, ele volta na próxima, deixa eu ver aqui, Brasileirão volta na quarta-feira, dia 20, né? Com Corinthians e Cruzeiro, Bragantino e São Paulo, tem Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma e Vitória, Bahia e Palmeiras, Grêmio e Juventude, Cuiabá e Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo. Dia 20, quarta-feira, é feriado nacional, Consciência Negra, né? O Corinthians joga 11 da manhã na Neoquímica, 16h30, vários jogos aqui e vai até 21h30 com Atlético Mineiro e Botafogo. Ficando para quinta-feira, Vasco e Inter e na sexta-feira, Fluminense e Fortaleza. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km. Aqui seu dinheiro vale mais com condições imperdíveis e as melhores ofertas de todo o Brasil. Nivus com versões a partir de R$ 119.990, mais taxa zero em até 36 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$10.000 com seu usado na troca, mais teto solar grátis. Os dois com documentação IPVA 2024 grátis. Blue Friday Volks vale mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. O Esco é a marca de ferramentas elétricas feita para você, profissional. São mais de 150 modelos, como furadeiras, serras circulares e tico-tico, chaves de impacto, marteletes, esmerilhadeiras e muito mais para a sua oficina. E a melhor parte, com o melhor custo-benefício em todo o mercado de ferramentas elétricas. E tem mais, são mais de 10 anos no Brasil, facilitando o dia a dia do trabalhador brasileiro. Conheça agora, já disponível nas principais revendas do país. A Black Friday da Desktop já começou. Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Seu coração está pedindo um gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo um gol. No Ibope deita e rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. Ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança.
liderança do rádio esportivo do Brasil. Grande abraço pro Manuel, lá em Uberaba. Alô, Manuel, grande abraço para você, muito obrigado pela audiência. Manuel, que é filho do grande Cláudio Zaidan. Grande Zaidan também na escuta. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Mais do que nunca, precisa mostrar o seu valor a Ponte Preta nesta luta contra o rebaixamento. Time vem a campo escalado por João Brigatti com Pedro Rocha 1, 14 Luiz Felipe, 15 Castro, 44 Nilson Júnior, 33 Gabriel Risso, 18 Emerson, 8 Emerson Santos, 2 Igor Inocêncio, 10 Elvis, 35 Gabriel Novaes, 19 Renato, Pedro Rocha, Luiz Felipe Castro, Nilson Júnior, Gabriel Risso, Emerson Santos, Igor Inocêncio, Elvis, Gabriel Novaes e Renato. No banco, João Brigatti tem à disposição William, 12, Heitor Roca, 5, Sérgio Rafael, meia dúzia, Dodô, 7, João Gabriel, 20, Ramon Carvalho, 21, Cauã, 25, Thiago Oliveira, 39, Tomás Luciano, 58, Guilherme Portuga, 70, Matheus Regis, 77 e Hudson, 80. Eternamente estarei, pois rubro-negras são as cores que abracei. O Sport precisa vencer para se manter na briga pelo acesso. Está escalado pelo técnico Pepa com Kaique França, 22, 16 Igor Carius, 44 Chico, 15 Rafael Thierry, 29 Dalbert, 5 para Julian Fernandes, 8 Fabrício Domingues, 19 Lucas Lima, 30 Christian Barleta, 59 Titi Ortiz e 77 Lene Lobato. No banco, 21 para Thiago Couto, 12 Alisson Cassiano, 2 Alisson, 40 Luciano Castan, 6 Felipinho, 7 Fabinho, 20 Leonel de Plácido, 93 Palácios, 94 Felipe, 17 Pedro Vilhena, 18 Wellington Silva e 9 Gustavo Coutinho. Arbitragem do jogo. Apita o gaúcho Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi na bandeira 1, Thiago Augusto Diel na bandeira 2, quarto árbitro Vinícius Dias Araújo e no VAR, Felipe George Bennett. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Evidentemente que só uma intensidade muito grande, uma organização, vão permitir que a Ponte vença o jogo. Partida complicadíssima, o Sport é o favorito para ganhar a partida, mesmo com esse retrospecto recente, fora de casa, de não estar conseguindo jogar fora, né, com a mesma qualidade que joga na Ilha do Retiro. Eu acho que a Ponte está escalada bem, agora vamos ver como é que vai ser a estratégia do jogo, né? Se a Ponte vai esperar, se ela vai marcar a saída de bola. De qualquer maneira, pela escalação, eu tenho a impressão que a Ponte vai jogar com meia pressão e tentar jogar no erro do Sport para aproveitar a velocidade dos contra-ataques. O jogo é complicadíssimo, muita atenção com o Barleta, muita atenção com o Lucas Lima, que são jogadores que estão num nível acima que os jogadores da Ponte. E, evidentemente, para fechar meu comentário, a Ponte tem que tentar ser intensa, ser organizada sem ser afobada, sem passar do ponto. Isso quer dizer o seguinte, terminar o jogo com 11 jogadores. Boa sorte à Ponte, porque vai precisar e a partida é extremamente complicada. E para você, Gleger Zorzin, o que você espera de Ponte e Sport, Gleger? Jogo complicado, CH, jogo complicado, jogo truncado. Espero o Sport jogando em cima da Ponte, porque precisa do resultado também. Mas aquilo, né? Não tá bem o Sport, oscilou demais, tá nessa reta final de competição. E é isso que a Ponte tem que se apegar. Tentar fazer prevalecer o mando de campo, a torcida e não deixar que o Sport tome conta do jogo. Agora, sem dúvida nenhuma, eu quero ver um time organizado, comprometido e principalmente concentrado. Carlos Batista.
Tudo pronto, vai começar o espetáculo aqui no estádio majestoso. Gleger, Zorzi e Carlos Henrique, o bate pesado, traçaram as possibilidades de Ponte Preta e Esporte. Saída de bola, pertence à Ponte, vamos a 1 minuto de silêncio. Também os jogadores da torcida jovem, a família militar das nossas condolências. Apita o árbitro, a bola está rolando no majestoso. Carlos Batista. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de um grande resultado. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Vem o time da Ponte, Renato dominou, entrou na área, balançou, pé canhoto, bateu em cima do zagueiro, a bola saiu. Vai embora. Escanteio para Macaca bater o Vladimir Catarino. É, chegada do Renato, né? Caindo aqui pelo setor esquerdo, foi a linha de fundo, chutou nas pernas do Igor Cariús, escanteio primeiro do jogo. Elvis vem na batida. Elvis vem pra batida. Comecinho do jogo, o time da Macaca toma a iniciativa de jogo. Vai levando os zagueiros lá pra dentro da área. Nilson Júnior e Castro autorizado. Refugou na primeira. Elvis agora partiu, pé direito, bateu mal, bateu por baixo. Rebote de bola fica em favor do time da Ponte. Lançamento de Emerson Santos lá pela esquerda no campo de ataque para Gabriel Risso. Recolhe lá pelo lado esquerdo, vem o time da Macaca. Placar de 0-0, comecinho do jogo, a bola saiu, é arremesso. Arremesso é para Ponte Preta. Tem pressa, cobrado Gabriel Risso no cruzamento. Novo arremesso lateral. E a torcida ajuda. Domina Elvis, tenta levar, a bola parou na poça d'água e sobra com o time do Esporte. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km com preços imperdíveis. Visite a loja mais próxima e aproveite. Placar de 0-0, comecinho do jogo. Time da Ponte, lançamento pela esquerda para Gabriel Novaes. Não consegue dominar e sobra com o Esporte no campo de defesa. A Ponte retoma. Emerson toca para Renato. Renato para Emerson. Tenta o passe. A bola passa. Vai sobrar lá atrás com o Kaique França, ex-goleiro da Macaca. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance, custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas do Esco do Brasil. Garanta a sua. Cobrança de arremesso lateral é pela esquerda. Vem o time do Esporte. Lá pelo lado canhoto vem Dalbert. Está autorizado, demora, agora cobra, recuando, soltando, vem para bola Chico, meteu o pé canhoto, levantou na área, subiu, Pedro Rocha pega com enorme facilidade. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pedro Rocha vai sair jogando lá atrás, o goleiro da Macaca. Bate, levanta de perna direita na direção de Renato. Ele toca de cabeça, mas erra o passe, sobra com o time do Esporte no campo de defesa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Domina pela direita, Igor Cariús. Recolhe, recua, soltando no campo de defesa. O time do Esporte vem trabalhando o jogo. Pelo lado canhoto, domina Titi Ortiz. Sai da marcação de Igor Inocêncio em cima dele. Toca por dentro para Julian Fernandes. Abriu na esquerda. E a bola saiu, né?
É arremesso lateral para Macaca, hein, Vladimir Catarino? Escapuliu a bola ali na tentativa de ataque do Sport. O Bandeira dedurou e o árbitro confirmou a posse da Macaca. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Agora uma entrada mais forte, tá caído o Elvis, o árbitro parou, marcou falta, Vladimir, para Macaca. A falta aconteceu sim, né? Ficou caído ali o Elvis, até gerando uma preocupação, mas tá tudo ok, já tá em pé, ele mesmo vai cobrar a falta, Batista. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Ligue 0800.102 ou acesse desktop.com.br. Falta, vem o time da Ponte. Elvis de longa distância. Partiu o pé direito, suspendeu lá para dentro da área. Toque de cabeça. Lá do lado esquerdo, Nilson Júnior pegou com facilidade Kaique França, Vladimir Catarino. Até porque não conseguiu cabecear e cheio o Nilson, né? Tava atrapalhado ali, apenas resvalou. Ficou fácil para a defesa do Kaique. Christian Barleta domina pela esquerda, solta o jogo na entrada da área. Sai Pedro Rocha, pega e não solta. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:50, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro aqui no lendário estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0, Sport 0, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, amigo Batista, Novo Horizontino 1, Paysandu 1, encerrado o Santos é campeão com esse resultado, já é o campeão Santos. Acabou Amazonas 0, Goiás 4. E atenção, lá em Goiânia, o Ituano fez 1-0 com José Aldo, mas em 28 minutos virou Vila Nova. Com Alisson, muito bom Alisson, e o Luciano Naninho. Vila Nova 2, Ituano 1, Ituano está sendo rebaixado. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lançamento para Christian Barleta, entrou na área, pé canhoto, bateu, é gol! Gol do Esporte! A marca de 7 minutos passados, primeiro tempo. Lançamento cumprido, espichado pela esquerda. Christian Barleta penetrou na área pelo lado esquerdo e bateu firme, cruzado, inapelável. Em cima de Pedro Rocha, a bola morreu no fundo do gol. Abre o placar do jogo, Esporte Clube do Recife, aqui no Majestoso. Christian Barleta, camisa número 30. Esporte 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu, Vladimir Catarino. A velocidade ofensiva é uma característica muito importante desse time do Esporte. Lançamento foi às costas da zaga, às costas exatamente do lateral Luiz Felipe. Aí o Christian Barleta, que tem muita qualidade, entrou na área e bateu cruzado. Sem chances de defesa para o Pedro Rocha. Tá na frente o Sport 1-0. Carlos Henrique, o bate pesado, pior dos mundos. A Ponte toma um gol a 7 minutos em CH. É para testar o coração de todos os pontepretanos. Falha do Luiz Felipe, né? Ficou olhando a bola, o Barleta acabou se projetando nas costas dele. E a bola também passou embaixo das pernas do Pedrão. Aí eu deixo com o Gleger para analisar, mas a principal falha do sistema defensivo para mim do Luiz Felipe. Gleger Zorzi, pior dos mundos, 1-0 para o Esporte em Gleger. Pior dos mundos, né? E foi alertada essa questão do Barleta, que é muito bom jogador, né? Luiz Felipe deu o bote errado ali, foi na cara do gol. Aí fica difícil, bateu no chão. O Pedrão é muito alto, né? Teve muita dificuldade. 1-0, pior dos mundos. Agora a Ponte tem que sair mais.
Falta para Macaca lá pela esquerda, Vladimir Catarino. Falta foi para cima do Renato, bem rente a linha lateral, Elvis de novo na batida, apenas um na barreira ali do Sport. Elvis vem para a batida, 9 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Sport. Vem pra batida, é no gol, ali no gol da linha do trem. Elvis, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás. Chico afasta, a bola voltou, sobrou. Gabriel Risso colocou lá dentro da área. Chega pra tirar Dalbert. Time da Ponte luta pela posse da bola pela direita, vai para a linha lateral. É arremesso para o Sport. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Grande abraço, pessoal, aí no YouTube. Alô, Eliette Aparecida Pio. Boa noite, muito obrigado. Antônio Carlos, obrigado. Abraço pro Milton Narumia. Abraço pro Andorinha. Muito obrigado pro Davi Rocha, Rogério Jamilson. Abraço também pro Orlando Gueles. Muito obrigado aí pela participação. Andorinha e também Jorge Marson e o Cristiano Passetti. Informação na Bandeirantes de Aedo Pinheiro. Então o Ituano empatou 36, primeiro tempo lá em Goiânia. Leozinho, Vila Nova 2, Ituano 2. Mesmo assim, Ituano está sendo rebaixado. Barleta domina, pé canhoto, cruzou na grande área. Chega atrás o time da Macaca, Nilson Júnior tira e afasta, mas do rebote sobra com o Sport. Lá pela ponta direita, Lene Lobato vai pra bola, tenta o cruzamento, a bola vem escapando, sai Pedro Rocha. Evita a saída pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. Mas de novo com espaço, liberdade. O ataque do Sport agora pela direita. Cruzamento rasteiro. Pedro Rocha ficou com a bola. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Pedro Rocha vai sair jogando com os pés, soltando para Nilson Júnior, dali para Emerson Santos. Ele trabalha no campo de defesa, na esquerda, soltando para Gabriel Risso. Tentou o passe na ponta, o time da Ponte vem na arrancada, Gabriel Novaes partiu pela lateral da grande área. Lançamento na entrada da área para Elvis, bateu em cima da marcação. Já não valia mais nada, né, Vladimir? Havia um impedimento marcado aqui pelo Bandeira, que corre na frente das cadeiras vitalícias. Isso. É o Jorge Eduardo Bernardi do Rio Grande do Sul. É o impedimento do Emerson, né? Quando partiu aqui pro ataque já estava impedimento. Esperou a conclusão da jogada para confirmar a marcação assistente. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km com preços imperdíveis. Visite a loja mais próxima e aproveite. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro aqui no lendário majestoso Sport 1, Ponte Preta 0, Edu. Olha, hoje Novo Horizontino e Paysandu 1-1, estavam 1-0 Novo Horizontino. Esli Garcia de falta, empatou para o Paysandu, muito bom venezuelano Esli Garcia. E amanhã na Vila, o Santos já é o campeão. Santos e CRB na Vila às 16 horas. É isso, o Santos campeão sem jogar, né? Com o empate do Novo Horizontino com o Paysandu hoje à tarde. Domina, vem para a bola, Titi Ortiz, lançamento na entrada da área, meteu o pé da Albert, veio na ponta canhota, o time da Ponte cerca. Titi Ortiz limpou, carregou o pé canhoto, bateu cruzado, Lucas Lima em cima da marcação, ela explodiu, saiu. Escanteio para o Sport bater. Que já não tem tanta pressa assim na cobrança, né? A possibilidade de mandar a bola para a área, jogada aérea é sempre perigosa. Vem bola na área do Pedro Rocha, Batista.
Vem bola na área do Pedro Rocha, 13 minutos passados do primeiro tempo. 1-0 para o time do Sport. Falta cobrada, bola curtinha pela esquerda. Barleta bateu cruzada em cima da defesa, saiu. É arremesso lateral. Vem pela esquerda para fazer a cobrança o time da Ilha do Retiro. Ganha o jogo até aqui, placar de 1-0. Dalbert vai para a bola para fazer a reposição. Placar de 1-0, gol a 7 minutos. Foi marcado pelo Christian Barleta. Para a recuada, vem para o campo de defesa, Chico domina. Soltando pela direita para Rafael Thierry. Volta no Chico, Chico para Rafael Thierry. Domina lá atrás o time do Sport, é Rafael Thierry. Alonga essa bola lá pela esquerda, Dalbert. Tocou, a bola devolvida, Dalbert vai embora para fora pela linha de fundo. Saiu em escanteio. Escanteio para o time do Sport. Eu não sei como, mas o Brigatti tem que corrigir esse lado direito da defesa da ponte, esquerdo do ataque do Sport. Tá ganhando todas o time pernambucano que tem mais um escanteio. Mais um escanteio. Vem Titi Ortiz. 15 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o Sport. Partiu o pé direito, bateu direto e para fora. Pela linha de fundo é tiro de meta para Macaca bater. Pareceu um tiro de meta do Sport essa cobrança de escanteio, né? Bola muito forte, saiu do outro lado, a posse é da ponte. Acompanhe tudo sobre Guarani Ponte, Ponte Guarani no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Acompanhe o portal CB, também nas redes sociais. Placar de 1-0 lá atrás, Pedro Rocha. Tamira soltando o jogo pela esquerda para Nilson Júnior, para Gabriel Risso. Trabalho o argentino que está retornando depois de cumprir suspensão por cartão vermelho. Bola recuada, vem pela esquerda, vem pela direita, Castro. Levanta a bola de perna direita no campo de ataque, chega lá atrás, de cabeça, Chico para afastar. A bola sobrou com Barleta, tentou levar, ela explodiu, vai para fora pela linha de fundo. Escanteio para Macaca bater. É, bate-rebate ali, tocou por último no jogador do Sport. Linha de fundo, Elvis cobra o escanteio para Macaca. Quem sabe o empate? Elvis vem para a bola, para batida na cobrança de escanteio. Intensa movimentação dentro da área do Sport. Time da Macaca lá dentro com 4, 5, 6. Elvis levantou em cima da cabeça do zagueiro. Reboteando, a bola sobra com o time da Macaca. Elvis vem pela lateral do gramado. Na frente para Igor Inocêncio. Devolveu mal. Chega lá atrás, tira e o árbitro já parou, marcou uma falta para a equipe do Sport em Catarino. A falta cometida pelo Emerson Santos, né? Aquele toquinho para impedir o avanço do time do Sport. Falta aqui no campo de defesa pernambucano. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Domina pela esquerda, vai para a bola, tentando a passagem, o time do Sport vence o jogo. Placar de 1-0, lançamento para Titi Ortiz, voltou para Lucas Lima, para Titi Ortiz, chega lá atrás, chega a marcação do time da Macaca para tirar. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício, feitos para você, já disponível nas principais revendas. O Esco do Brasil, garanta a sua. Domina o time da Macaca, vem com Elvis dentro do círculo central para a recuada. Lá atrás, Castro prepara para enfiar essa bola, devolve, toca a bola para Elvis, abriu pela direita para Luiz Felipe, enrosca na marcação de Dalbert. Para a linha lateral, Luiz Felipe vem para a cobrança. Cobrando, entregando para Renato, volta para Luiz Felipe, para Igor Inocêncio, para Renato, invadiu a área para Igor Inocêncio, vai fazer, nossa! Não. Que pichotada impressionante. Uma bola limpa, doce, sem marcação, para meter uma paulada e jogar na rede e se consagrar do empate. Claro, não caiu na boa, né? Caiu na perna canhota, mas foi ridículo o que fez agora.
o Igor Inocêncio em Vladimir Catarino. Ah, mas a bola era do Renato, né, Batista? O Renato teve totais condições de chutar pro gol. Parou a defesa do Sport. Ele optou pro chute, aliás, pro passe do Igor Inocêncio, que aí com a perna desequilibrada não tocou legal na bola. Era a chance da Ponte. E vem o time do Sport na entrada na área. Chega lá atrás para afastar, tira Emerson e a falta. Árbitro não marcou, hein? Não marcou a falta. A torcida reclama. Time da Ponte vem com o Renato. Domina a bola. Vai para arrancada pela esquerda. Gabriel Novaes ficou caído. Reclamou da falta. O árbitro não marcou. E vem no contra-ataque. Domina pela direita. O time do Sport. Placar de 1-0. Tá vencendo a partida. Titi Ortiz solta o jogo pela meia direita, do outro lado para Lene Lobato, entrada na área, Titi Ortiz aterrado, falta nele. O árbitro parou, marcou falta para o Sport bater Vladimir Catarino. E é uma falta frontal, né? Perigosa ali pro gol do Pedro Rocha. A Ponte reclama de uma falta para cima do Elvis que o árbitro não marcou. Esta foi marcada para o Sport. Tem oportunidade de bola parada, Batista. Piso com argamassas, rejuntes impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Falta Lucas Lima, se prepara para a batida, também está posicionado ali. Vamos ver quem é que vem, Titi Ortiz ou Lucas Lima. Vai para a bola, tomando posição o time do Sport, placar de 1-0. A Ponte vai organizando uma barreira do lado esquerdo. O chute será contra o gol do Pedro Rocha, que neste primeiro tempo está defendendo o gol ali dos portões de entrada. Autorizado, Lucas Lima toma posição para a batida. Passou pela bola Titi Ortiz, Lucas Lima bateu na barreira alvinegra. Volta reboteada com Dalbert, tocou na frente, Chico. Bateu cruzado, sai Pedro Rocha. Acho que não teve, né, Vladimir, a intenção do Chico chutar no gol. Era cruzamento, mas saiu reto. E o Pedro Rocha pegou. Não colocou o efeito necessário na bola, né? Que bom pra Ponte, ficou nas mãos do Pedro Rocha. Ô, Gleger, o que é que aconteceu aqui naquele lance que a Ponte perdeu o gol, hein, Gleger? Aconteceu que o Renato fez tudo certo, deixou o Igor Inocêncio na cara do gol e ele apavorou, né? Você vê que em alguns momentos a Ponte tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Na última bola, na finalização, tá faltando tranquilidade para a Ponte. Não pode, Batista, perdendo o jogo de 1-0, na situação em que está, perder um gol como esse. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Placar de 1-0, vem para a bola, domina Renato, rente arrisca lateral para Luiz Felipe. Abriu para Igor Inocêncio, ele leva contra a marcação, trabalha na intermediária, volta para Luiz Felipe, para Igor Inocêncio, erra o passe. O último terço da Ponte está sendo um problema seríssimo. Errando o passe adoidado. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até 1 ano de cortesia no streaming Max HBO. Ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui majestoso, Sport 1, Ponte Preta 0. E lá em Novo Horizontino 1, Paysandu 1, o público foi 6.600. Novo Horizontino tá para subir, 6.600 no estádio, mas é o que cabe, né, Edu? Lá em Goiânia, intervalo, Vila Nova 2, Ituano também 2. Bandeirantes. Bandeirantes FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pois não, Vladimir? O árbitro tá no VAR, Batista. Tá vendo a entrada do Luiz Felipe no Christian Barleta.
para ver se é para cartão vermelho, né? O árbitro de vídeo chama, em caso de cartão vermelho, é que o árbitro está conferindo. Já analisou a imagem, agora vai tomar a decisão. E aí, CH, o que você achou? Tá expulso, né? Luiz Felipe expulso. E aí, CH, bem expulso, Luiz Felipe? É uma brincadeira isso, né, Batista? Bem expulso, pisou no tornozelo do Barleta. Além de ter falhado, esse moço jogou a chance da Ponte na lata do lixo. Tomara que o time se supere. Tá jogando mal e agora de novo com 10 homens em campo. Isso é uma brincadeira. E para você, Gleger, a expulsão do Luiz Felipe. A mesma bobagem que o Risso fez naquele jogo contra o Paysandu, fez o Luiz Felipe hoje. Para mim, muito bem expulso. E vem o time do Sport, tá vencendo o jogo, placar de 1-0. Titi Ortiz domina, balança, pé direito, bateu, vai embora. Longe pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre as saborosas linguiças Seara no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Meus amigos, se já estava difícil, a situação agora ficou realmente impressionantemente difícil. Domina Gabriel Novaes, escapa na marcação, abriu lá pela ponta para Gabriel Risso, pé canhoto, cruzou na área para Renato, em cima da marcação, tira, afasta Igor Cariús, vai cair lá atrás no campo de defesa, a Ponte perdendo e com 1 a menos. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Titi Ortiz dominou, abriu lá pela ponta canhota, vem pra bola, Lucas Lima para Titi Ortiz, entrada da área, falta. Penetrou na entrada da área, Leni Lobato. Foi derrubado em Vladimir Catarino. A falta aconteceu sim, Batista, com um espaço, agora ainda mais o time do Sport. Falta bem na entrada da área, mas pelo lado esquerdo ali no campo de ataque. É uma chance, quase pênalti também, bem próxima à entrada ali da área. A oportunidade para o Sport na cobrança de falta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Entrada da área é no gol aqui dos portões de entrada. Titi Ortiz vai para a batida. São 4 homens da Ponte Preta na muralha alvinegra. Momento de grande expectativa. A Ponte perde o jogo. Placar de 1-0. Titi Ortiz autorizado. Parte o pé direito, bateu por cima. 1,5 metro acima do travessão, é tiro de meta para Macaca, Vladimir Catarino. Desta vez ele conseguiu tirar da barreira, né? Mas tirou muito do gol também, sem perigo nenhum para o Pedro Rocha. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km com preços imperdíveis. Visite a loja mais próxima e aproveite. Esse negócio de cartão tem perseguido o time da Ponte ao longo de toda a competição. E hoje, de novo, Luiz Felipe expulso na última partida contra o Vila Nova. 2 cartões vermelhos. É um negócio terrível. Isso sem contar os inúmeros cartões amarelos. O Edu Pinheiro, inclusive, falava disso no Concentração de hoje, a respeito dessa questão aí de cartões, né? Muita bobeira e também falta de equilíbrio emocional.
Vem pra bola, domina Chico. Carrega pro time do Sport para Dalbert. Ele recolhe lá pela esquerda, não avança, prefere o toque recuado para Chico. Chico atravessa da esquerda para a direita. Vem para Rafael Thierry, que vai recuar tudo pro Kaique França. Lá atrás, Kaique França vai dominar. Sicredi. Do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro. É poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Domina Igor Inocêncio, vem pra bola, pé direito, ele bate de qualquer jeito, a bola volta. Emerson Santos toca, a bola volta pela esquerda, o time da Ponte está inteiro no campo de ataque. Nilson Júnior trabalha rolando lá pela esquerda, vem pra bola, Emerson, rolou, a Ponte erra, o passe chega, Julian Fernandes. Afasta, tiro e vem no contra-ataque, Lucas Lima. Batista. Pela direita tem um jogador da Macaca caído. Isso, no começo do ataque da Ponte ficou caído o Gabriel Risso, reclamando de ter sido agredido, né? Imediatamente ele caiu e ficou. Deu sequência na jogada, a Ponte perdeu a bola e agora o árbitro vai lá ver a situação do Risso. A Ponte chegou hoje à 13ª expulsão na Série B. É a equipe mais indisciplinada da competição. 9ª expulsão no segundo turno e a 4ª nos últimos 3 jogos. É realmente para deixar qualquer um de cabelo em pé, especialmente o torcedor da Macaca. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E é tempo de análise. Gleger Zorzin, 30 do primeiro tempo, 1-0 Sport, o jogo Gleger. O Batista, a Ponte conseguiu equilibrar o jogo, né? Não dá pra dizer que tava mal na partida. Tomou o gol, teve nos pés do Igor Inocêncio a chance do empate. O jogo tá muito equilibrado. E aí vem o Luiz Felipe, faz uma bobagem dessa, né? O João tem que ajustar, né? Ajustar para que o time não tenha mais dificuldades e tentar aí explorar aí um contra-ataque, uma bola parada. Esse é o jogo para a Ponte, mas até o momento da expulsão o jogo era muito equilibrado. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até 1 ano de cortesia no streaming Next HBO. Ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Parece um pouco mais séria a contusão do jogador da Macaca. Está sendo atendido ali no gramado e o jogo está paralisado. Carlos Henrique, o bate pesado e a opinião do jogo. 30 minutos, 1-0 Sport, o placar é justo, CH. O Sport manda na partida, a Ponte não joga absolutamente nada e está nervosa. Se ela não se acalmar, não tem jeito. O que está ruim está muito pior. Tem que acertar o lado direito, é uma verdadeira avenida o lado do Luiz Felipe. A bola não passa pelo meio campo e o Sport comanda a partida. A Ponte luta, mas sem nenhum tipo de organização e para mim a Ponte joga mal. O Gabriel Risso parece que vai voltar, né? Mas parece ter sido um corte ali, até precisou de um atendimento mais cuidadoso ali com o Gabriel Risso, que ainda está fora. A Ponte pediu a expulsão do Igor Carius, até para tentar equilibrar aí. Mas o árbitro não atendeu a solicitação da Macaca. E vem para a bola Titi Ortiz, o argentino domina e recua. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance, custo-benefício, feitos para você. Já disponível nas principais revendas, o Esco do Brasil, garanta a sua. E o Castro desabou. Tá caído aí o 15 da Macaca. Já levantou o Castro e o Risso também já entrou, né? O Castro caiu para o jogo parar, para o Risso poder entrar. Castro cobra a falta, campo de defesa, levanta direto para o campo de ataque. Kaique França domina e pega lá atrás com segurança. Já repõe para Dalbert. Ele recebe pela esquerda. Retrai, tocando para Rafael Thierry. Vira o jogo lá para a esquerda. Vem para Rafael Thierry dominar. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca.
processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Vem pra bola, olha o time do Sport, bola cruzada, entrou, é gol! Gol do Sport! Descida pela esquerda, Lene Lobato levou na velocidade e fez o cruzamento. E aí apareceu para finalizar. Ali estava o Titi Ortiz. Mandou a bola para o fundo do gol e faz o segundo do Sport. Segundo do Sport aqui no estádio Moisés Lucarelli. 2 para o Sport. 0 para a equipe da Macaca. E alguns torcedores já começam a deixar o estádio aqui na lateral da cabine, passando e balançando a mão, fazendo o tchauzinho. Portanto, já entendendo que não dá mais para Macaca. 2 para a equipe do Sport, 0 para o time da Macaca. O lance está sendo checado pelo VAR para ver se havia ali um impedimento ou não, Vladimir Catarino. Mas Lucas Lima que estava lá no lance, né? Isso, mas independente do impedimento ou não, para mim acho que não aconteceu. Liberdade de novo do Sport para aquele setor. Eu fiquei a impressão do Lene Lobato ter feito o gol, Batista. Nossos companheiros da TV já confirmam, mas enfim, confirmado o gol, tá na frente ainda mais o Sport 2-0. Confirmado, portanto, o gol não marcou o impedimento. E desta maneira o time do Sport vai vencendo a partida pelo placar de 2-0. E o gol foi confirmado para o Fabrício Domingues. É isso, Vladimir Catarino? Eu vi o Lene Lobato, Batista. A gente já confirma aqui para quem foi o gol. Lene Lobato estava na bola, mas teve um toque último antes, no final, né? Vamos confirmar já. Do Fabrício Domingues. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Batista. Pois não, Vladimir, a sua informação. O Hudson vai entrar daqui a pouquinho na Ponte Preta, vai ser a primeira alteração do Brigatti. Falta para o time do Sport, vem para a bola, para a batida. 2 são os candidatos. Fica na bola ali Lucas Lima e também o Titi Ortiz. Titi Ortiz está mais longe. Sai uma pancada pelo jeitão. Vai para a bola Lucas Lima, pé canhoto, cruzou na área. Chega Castro, afasta, tira, a bola volta. Reboteada com o time do Sport que vence o jogo. Placar de 2-0, Barleta. Rola por dentro, chama Lucas Lima. Ele domina rolando atrás, entregando para Julian Fernandes. E o árbitro não marcou, tem um jogador da Macaca caído, manda seguir o jogo. Barleta, pé canhoto, cruzou Castro, tirou. Voltou lá pelo setor canhoto, tentou dominar Lene Lobato, a bola escapa e sai. Vai embora, saiu, o árbitro está marcando favorável ao time do Sport, arremesso lateral. E vai mexer a ponte, viu, Zay? Sai o Elvis com a 10 para a entrada do Hudson. O Hudson 80 entra no lugar do Elvis. Sai Elvis, entra Hudson e aí CH, qual é a sua reflexão sobre essa alteração no time da Macaca? Ele vai colocar mais energia na marcação e se não fizer isso vai tomar 3 ainda no primeiro tempo. A Ponte é um arremedo de time, nervosa, completamente intranquila, não dá para falar. Eu não tiraria o Elvis de jeito nenhum, mas 11 contra 11, né? Agora com um homem a menos, não tem muito o que fazer. O Sport está com a vitória já no primeiro tempo, muito bem encaminhada. Placar de 2-0. Para a recuada, vem para o campo de defesa, Chico. Domina soltando para Rafael Thierry. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Lucas Lima dominou, abriu lá pela direita, Igor Carius, pé direito, uma bomba, defendeu Pedro Rocha, espalma,
tira, a bola saiu, é arremesso lateral, não, o árbitro mandou seguir, sai o time do Sport lá pela direita, lançamento lá pela ponta, placar de 2-0, o time do Sport leva, gira o corpo em cima da marcação, penetrou, vem Lobato, batida, ele perde a canhota, Lene Lobato, a bola passou ventando, no lado esquerdo do gol de Pedro Rocha, tiro de meta para Macaca bater. Primeiro no lance do Igor Cariús, né? O Pedro Rocha buscou, pegou a bola, espalmou ali no cantinho. Depois, na sequência, o Lene Lobato bateu para fora em tiro de meta. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. 38 minutos do primeiro tempo, placar de 2-0. Cima do Lucas Lima, domina quase na entrada da área. Arrumou para perna canhota, rolou para Titi Ortiz. Pedro Rocha vem por baixo, encaixa, pega e não solta, Vladimir. Uma bola complicada, né? O Titi Ortiz saiu cara a cara ali com o Pedro Rocha, saiu no pé dele e ficou com a bola. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Placar de 2-0, Christian Barreta marcou o primeiro gol e o Fabrício Domingues marcou o segundo gol, placar de 2-0 para o Sport. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. E tem um do Sport caído aí, Vladimir, é o Barleta. E pintou um cartão aí pra Ponte, Batista. Já confirma... Igor Inocêncio. Igor Inocêncio, né? Confirmado, portanto, amarelo para Igor Inocêncio. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E para você, Glagger Zorzinha, essa alteração aí na Macaca, qual é a sua reflexão? Olha, Batista, quando você tá com um jogador a menos, você não consegue, não dá para deixar o Elvis em campo. A gente sabe, todo respeito à parte técnica, mas ele não aguenta, não dá para ficar correndo atrás dos caras. Então, na minha opinião, ele acerta o João Brigatti em tirar o Elvis. Tá com um jogador a menos, o Sport tá mandando na partida, porque já era esperado, com 11 contra 11 já estava difícil, quem dirá com um jogador a menos. Então, eu acho que ele acertou sim na substituição, traz um preenchimento, o Igor Inocêncio saiu do meio de campo para fazer a lateral direita na ausência do Luiz Felipe, e aí ficou faltando um jogador no meio, e ele coloca o Hudson e deixa os dois homens à frente. Dalbert, vem o time do Sport lá pela esquerda, ele recua, não cruza. Vem pela meia esquerda, Titi Ortiz domina, soltando para Lucas Lima, que faz a armação da jogada. Abriu para Julian Fernandes, ele carrega com o lado interno do pé direito, solta para Barleta, toca a bola o time de Recife. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Julian Fernandes, o argentino, trabalha dentro do círculo central, arrefeceu o time do Sport, fez 2-0 e agora toca a bola. Lançamento do Chico invertido para Cariús, partiu o pé direito, cruzou na entrada da área, vem para a bola, domina, tentou levar Titi Ortiz para Lobato, voltou pé direito, bateu firme de perna direita em cima da marcação. A bola volta reboteando e é falta. Falta para Macaca. Falta lá atrás do campo de defesa, Vladimir Catarina, falta no Renato. É, quando pensava em partir ali pro ataque, o Dalbert foi quem fez a falta, já batida pela Ponte. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até 1 ano de cortesia no streaming Max HBO. Ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Olha a recuada, Pedro Rocha levanta de perna direita, manda direto para fora.
Cobrança de arremesso, lembrando que a Macaca está com 1 a menos. Luiz Felipe foi expulso. E lá atrás, toca a bola o time do Sport. Trabalha, não tem pressa, tá fazendo o tempo passar. 43 a 2 a 0 para o time do Sport. Erra o passe. Vem para a bola, Renato domina. Rolando para Emerson pela esquerda. Cruzamento na área para Hudson. Vai fazer uma bomba. Palma. Kaique França, o milagre do bico da pequena área. Hudson soltou uma paulada federal. Defesa impressionante. Kaique França mandou para fora pela linha de fundo. Escanteio para Macaca bater o Vladimir. Que defesaça do Kaique França. O Hudson recebeu, fechou o olho e desceu a sapata. Bem colocado, o Kaique França fez a defesa, sentiu ali, né, porque a bola veio forte. Escanteio para Macaca, atendimento ao goleiro do Sport. Gleger Zorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa de Kaique França, Gleger. Ah, Batista, foi uma defesaça, hein? Mesmo estando mais criterioso em jogos das 9h30, para mim, Kaique França fez uma defesa 8,5. 8,5, defesaça pelo critério, né? 8 acima de 8, defesaça. Portanto, do Kaique França, que está neste momento sendo atendido pelo departamento médico do Leão da Ilha. O goleiro tem essa prerrogativa. Mais 7. Agora não tem mais o Elvis. Quem vai ser o cobrador das faltas? Aliás, das faltas também, mas dos escanteios, hein, Vladimir? Igor Inocêncio, quem tá na bola, Batista? É porque o outro que cobra, né, é o Dodô. Mas o Dodô, que é vice-artilheiro, está no banco de reservas. Hein, tá sendo atendido ainda, tá demorando, hein, para se recuperar o... Tá meio grog. É, tá meio grog ali. O pessoal tá conversando com ele, perguntando o nome dele. Ele falou alguns nomes ali, nenhum deles sequer parecido com o Kaique. Levin Achen, ele falou. Por isso não terminou ainda o atendimento. Não, ele falou Tafarel. Tafarel. Então precisa melhorar o atendimento. E aí já são mais de 7, né? O árbitro levantou ali a placa de 7 e vai ter que dar mais tempo de acréscimo. Placar de 2 a 0, o time da Macaca vai perdendo o jogo. Christian Barleta marcou o primeiro e Fabrício Domingues marcou o segundo. Não dá não, hein? Não, vai dar. Já tá tudo ok. Já levantou o braço ali, tá tudo ok com ele. Agora vai. Parece que deu uma cambaleada. O Kaique França. Mas também foi uma bomba do Hudson, rapaz. Se fura a rede, ia vir bem na minha testa. Vai pra bola. Eu percebi, quase caiu o número das costas do Kaique França. Escanteio, Igor Inocêncio para Macaca, cruzou nos braços do Kaique França. A sua informação, Edu Pinheiro. Olha, gol do Vila Nova, 10 segundo tempo, James, olha que chique, James. Vila Nova 3, Ituano 2, Ituano está sendo rebaixado. Time da Macaca recupera uma bola importante lá atrás, mas entrega de graça. Partiu o Cariús lá pela direita e foi aterrado. Falta nele, hein, Vladimir? É a falta clássica para cartão, né? Vamos ver se o árbitro vai dar o cartão. Apenas marcou a falta, não deu cartão. Falta para o Sport cobrar na direita. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km com preços imperdíveis. Visite a loja mais próxima e aproveite. Ora, na área, o time do Sport tenta a descida, mas vai para a linha lateral. É apenas tiro de meta para Macaca, Vladimir Catarino. Proteção da zaga aconteceu, saiu pela linha de fundo. A Ponte tem o tiro de meta. Já intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Comando do incomparável Edu Pinheiro. Muito obrigado para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
curtindo o rádio com imagens. Batista. É isso mesmo, rádio com imagens para você. Pois não, Vladimir? No rádio com imagens a gente fica até um pouco mais bonito, né? O João Gabriel tá aquecendo ali, provavelmente ele deva entrar logo no começo do segundo tempo, o lateral João Gabriel. DJ Alex de São Paulo, tá curtindo o som da Bandeirantes. Paulo Pinho, tá dizendo aqui que mora numa cidade que tem times maravilhosos, mas hoje é uma vergonha. Eduardo José, Alexandre Alves, todos aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas Uesco do Brasil. Garanta já a sua ferramenta elétrica Uesco. 2-0, o time do Sport está vencendo o jogo. Lucas Lima domina no campo de ataque, rola a bola curtinha pela meia esquerda. Sinete, Titi Ortiz no campo de ataque, outra vez para Lucas Lima, reclama de um toque, abriu na lateral para Dalbert. Bola com Julian Fernandes, o árbitro não marcou, fica sentindo Lucas Lima e prende a bola neste momento. Time do Sport para a recuperação do Lucas Lima, foi um pisão no pé. Bola volta, domina Chico, enfia na frente para Barleta, carregou pé direito, uma bomba, vai embora, bateu da entrada da área, passou à direita, Pedro Rocha estava nela, passou zunindo, tiro de meta para Macaca, Vladimir. Teve liberdade ali pro arremate, a bola saiu à direita, né? O Pedro Rocha ia pegar se fosse no gol, mas ela foi direto pela linha de fundo. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 50 minutos da etapa inicial, 1-0 fez com Christian Barreto o Sport e Fabrício Domingues fez 2-0. Domina o time do Sport, a ponte muito recuada só com o Renato lá na frente. Titi Ortiz levanta, toca a bola por elevação na área para ninguém do Sport. É tiro de meta para Macaca. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Vem a ponte no campo de ataque. Gabriel Novaes não conseguiu dominar, mas a bola fica com Igor Inocêncio. Ele domina e solta lá na ponta. Gabriel Novaes não tem arrancada. Vai acabar o campo e acabou mesmo. Gabriel Novaes protesta, dizendo que a bola saiu antes de sair, tocou no jogador do Sport, seria um escanteio, hein, Vladimir? Mas pra mim não. Pra mim o último a tocar na bola foi mesmo o Gabriel Novaes. Acertou a arbitragem dando o tiro de meta. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Sai jogando lá atrás, Chico domina, empurra para Dalbert. Ele bate, levanta de perna canhota, vem Castro, afasta, tira. Titi Ortiz pegou o rebote, dominou, errou. Chega Igor Inocêncio, afasta, a bola caiu com Julian Fernandes. Domina o argentino, o Sport manda no jogo. Ganha a partida, placar de 2-0, mas a maior defesa da partida até aqui foi do Kaique França. Para a dominada no campo de defesa, vem Rafael Thierry para fazer o passe quando apita o árbitro. Rafael Rodrigo Klein, ele que é FIFA do Rio Grande do Sul, e termina o primeiro tempo. 2 para o Sport, 0 para a Ponte. Vem aí o intervalo inteligente com o incomparável Edu Pinheiro. Diz aí, Edu. Bondade sua, meu amigo Batista. Falar para você, 26 anos de Bandeirantes, nunca pensei que fosse passar por isso, viu? Situação do Guarani e a Ponte assim nessa draga. Você tá vendo o João Brigatti aí, ô Vladimir Catarino? Tá vendo ele embora aí? Tá descendo lá sozinho. Nesse momento tá se aproximando ali do túnel. O João Brigatti descendo, demais jogadores também. Torcida protestando bastante com esse primeiro tempo terrível da Ponte. Eu vou começar com o CH e falar pra você, velho. O Brigatti tem história, hein? Olha que o Brigatti
Ele de base de Ponte, chegou à seleção brasileira de base, disputou o Sul-Americano, Mundial, foi campeão sul-americano, não era titular. Hugo do Flamengo era o titular na base. João Brigatti subiu com a Ponte em 89 e tal, mas ele comeu pão que já almoçou também. Em 88 a Ponte entrava só WO. A Ponte rebaixada em 87, Brigatti não estava na Ponte em 87. Em 87 ele estava no Bandeirante de Birigui, que também foi rebaixado. Mas quando ele voltou para a Ponte lutava na justiça, não aceitava o rebaixamento. Elcio Sarti era o advogado da Ponte, 88. E aí, João Brigatti entrava em campo só WO. Ninguém enfrentava a Ponte, o único que enfrentou foi o Corinthians. E aí, caçaram a liminar de vez, aí a Ponte pegou, foi fazer uma excursão para a Itália, Brigatti estava nessa também. 89, Lauro Moraes assumiu, nós vamos disputar a Série 2, disputou e subiu. Brigatti na fita, a Ponte Taquaritinga, ele no Majestoso. Mas também em 95 a Ponte foi rebaixada no Paulista. Quem era o goleiro da Ponte? João Brigatti. 94 quase rebaixada, goleou 8 anos aqui 5-0. Mas o Brigatti também estava nessa. Quer dizer, já passou o pão que o diabo amassou. Mas essa equipe da Ponte, eu vou falar com você, é uma coisa horrorosa. Vamos lá, quem comenta é o CH para dizer o seguinte, com 7 minutos, o Christian Barletta faz 1-0 nas costas do Luiz Felipe, absorvido, perdeu no pé de ferro e também na corrida, na velocidade. Bom, e a bola passou debaixo das pernas do Pedrão. 18 minutos, pichotada sobre o Igor Inocêncio. Tinha tudo para empatar, Renato Serve na área. Ali dentro da área, ele escorregou, furou, será que ele fez? Bom, depois, a 33 minutos, 2-0, Fabrício Domingues, tudo envolvido. Os laterais, zagueiros, volantes, tudo rápido e tudo envolvido. E depois o Hudson, a 43, foi expulso, né? Luiz Felipe foi expulso a 23, perdão, voltando aqui. Luiz Felipe dá um pisão em Barletta. O filme se repete. Mais um expulso. 23 do primeiro tempo. Luiz Felipe expulso. Mais tarde, o que faz? Tira Elvis e coloca Hudson. 2-0 Sport depois e o Hudson perdeu um gol cara a cara. Kaique França, grande defesa, bateu no rosto dele, né? E foi pra fora. Oi, CH, 2-0 Sport. Tudo bem que a bola explodiu no rosto, mas para mim foi gol perdido. Como foi gol perdido do Igor Inocêncio. O resultado de 2-0 é absolutamente correto para quem tocou a bola, para um time organizado, time calmo, sabedor exatamente da estratégia aplicada no jogo contra a Ponte, da velocidade do Barletta, no costado do intranquilo, infantil, péssimo tecnicamente, seu Luiz Felipe. E ali, você estando em casa com a obrigação de vencer o jogo e toma um gol com 6 minutos, tudo que é difícil se complica ainda mais. Aí a Ponte, a partir do gol do Barletta, se perdeu emocionalmente. E aí o Sport tomou conta de todo o primeiro tempo. A Ponte viveu de ligação direta, a bola não passa pelo meio campo, até por características dos dois Emerson, né? Eles não têm culpa, eles estão em escala. Eu esperava o Ramon Carvalho, mas não é por isso que a Ponte está perdendo, tá? Eu acho que as opções do João Brigatti, elas não foram felizes, não antes do jogo, mas na prática, esses jogadores que estão em campo, eles não... Principalmente a escolha do Luiz Felipe. Poderia estar jogando o Igor Inocêncio ali e um jogador diferente na frente. Mas, como eu não falei antes do jogo, então não vou ficar contestando e transferindo responsabilidade. O fato é, meus amigos, que a Ponte ela pratica o pior futebol da Série B entre os 20 times. Se eu não estou enganado, ela é a lanterna do segundo turno com 12 pontos apenas. E um time que faz 12 pontos em um turno só, eu estou falando do segundo turno, não precisa explicar muito por que esta situação do primeiro tempo está acontecendo. O time não tem calma, o time não tem meio campo, os jogadores de ataque são jogadores nervosos, incapacitados, precipitados, e a defesa, quando tem que marcar, não marca. E, de novo, falei antes do jogo começar, a Ponte precisa continuar com 11 em campo. Aí no primeiro tempo vai ser o Luiz Felipe, numa entrada criminosa para cima do Barletta, pisa no tornozelo do atacante do Sport e é absolutamente, de maneira correta, expulso de campo. Aí o que era difícil com 10 fica mais complicado ainda, não é? Para mim, o futebol ele apresenta uma série de circunstâncias, imponderável, né? O time até lutou no primeiro tempo, é verdade, mas na bola,
O Sport só deixa escapar essa vitória se acontecer um desastre. A Ponte não jogou nada no primeiro tempo. Ela assistiu o Sport, portanto a vitória é absolutamente correta para um time que está jogando futebol. A Ponte está assistindo. Edu. Olha, é o seguinte, ontem Operário 1, Mirassol 1, hoje Novo Horizontino 1, Paysandu também 1. Com esse resultado, o Santos já é o campeão da Série B. Amazonas 0, Goiás 4, Vila Nova vai vencendo 3-2 o Ituano. Estamos no segundo tempo, agora com 23 minutos. Segundo tempo, repito, Vila Nova 3, Ituano 2, Ituano está sendo rebaixado. E aqui intervalo, Ponte 0, Sport 2, já. Greg Zorzinho comenta. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Não é só um cartão, é o parceiro ideal para suas compras. Com o cartão Sicredi Mastercard, você e o Léo Santana têm benefícios exclusivos. Pode pagar usando a carteira digital por aproximação e ainda acumular pontos para trocar por milhas e cashback na fatura. Fale com seu gerente Sicredi e confira qual é o melhor cartão para você. E se não é associado ainda, acesse sicredi.com.br/cartões, abra sua conta e peça o seu. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. E aí, profissional, já está sabendo desse lançamento Esco? É a bateria Power Pack com entrada tipo C, prática e dinâmica. Ela pode ser recarregada com cabos tipo C comuns, como o do seu celular. Mas a melhor parte é que, além de carregar toda a linha 18 volts da Esco, ela também pode carregar seu celular e outros dispositivos. Graças à sua entrada tipo C, é versatilidade que não acaba mais. Garanta já a sua avulsa e dê energia para a oficina toda. E fora dela também. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, eu sou motorista de aplicativo e eu queria saber de quanto em quanto tempo eu preciso trocar o aditivo do radiador. O mais importante é você procurar o seu mecânico uma vez por ano ou no máximo 40 mil quilômetros rodados para fazer uma avaliação do líquido de arrefecimento. E quando for trocar, vá de Paraflu, é claro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças. É confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Black Friday da Desktop já começou! Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday.
Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km. Aqui seu dinheiro vale mais com condições imperdíveis e as melhores ofertas de todo o Brasil. Nivus com versões a partir de R$ 119.990, mais taxa zero em até 36 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$10.000 com seu usado na troca, mais teto solar grátis. Os dois com documentação e IPVA 2024 grátis. Blue Friday Volks vale mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Pra linha lateral, Luiz Felipe vem pra cobrança. Cobrando, entregando pra Renato, volta pra Luiz Felipe, pra Igor Inocêncio, pra Renato, invadiu a área, pra Igor Inocêncio, vai fazer, nossa! Não, que pichotada impressionante! Uma bola limpa, doce, sem marcação, para meter uma paulada e jogar da rede e se consagrar do empate. Claro, não caiu na boa, né? Caiu na perna canhota, mas foi ridículo o que fez agora o Igor Inocêncio em Vladimir Catarino. Mas a bola era do Renato, né, Batista? O Renato teve totais condições de chutar pro gol. Parou a defesa do Sport. Ele apitou pro chute, aliás, pro passe do Igor Inocêncio. E aí, com a bola desequilibrada, não tocou legal na bola. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Esse lance, Gleger, foi a 18 minutos, estava 1-0 pro Sport, seria o gol de empate. Zorzin, que é isso? Luiz Felipe expulso, outra vez expulsão na Ponte, toma o segundo gol, sai o Elvis, entra Hudson perde gol, a Ponte não joga nada. Zorzin, o que falar, Zorzin? Impressionante, né, Edu? Você vê que até o momento que estava 11 contra 11, a Ponte tinha tomado o gol, mas equilibrou o jogo, né? Tentou em alguns momentos, inclusive teve esse lance aí nos pés do Igor Inocêncio para empatar o jogo e ele acabou desperdiçando. Mas o grande problema da Ponte envolve muito o emocional também, né? Você vê que não dá para entender o que está acontecendo. Já é o terceiro jogo seguido que a Ponte está perdendo o jogo de 1-0 e tem um jogador expulso. Mas aí não tem como, gente. Pô, você está enfrentando um time que está brigando na parte de cima da tabela o campeonato todo, um time de muita qualidade, né? Um time muito organizado, um time agressivo, um time que tem 2 jogadores na frente que são muito bons tecnicamente. O Lucas Lima, eu tinha falado isso antes do começo do jogo, né? Que o Lucas Lima oscila demais, tem, né? Às vezes hoje ele está fazendo um bom jogo, né? Um jogo de transição, um jogo rápido, ele tem uma metida de bola de qualidade, né? E aí fica complicado, não tem como. A Ponte realmente não joga absolutamente nada, praticamente que não vê a cor da bola, porque o Sport está ganhando por 2-0. Batista disse na transmissão, deu uma arrefecida o Sport. Não é que deu uma arrefecida, 2-0, um jogador a mais, é só tocar a bola, faz o tempo andar, o Sport só precisa da vitória. Então faz a bola andar, toca de um lado para o outro e a Ponte fica correndo atrás. Né? Eu tiraria, por exemplo, agora o Renato, colocaria o Matheus Reis para tentar um pouco mais de velocidade, né? Ter um pouquinho mais de agressividade, porque o que vai fazer o Sport no segundo tempo? A mesma coisa, vai ficar tocando a bola e a hora que aparecer a oportunidade, a gente sabe da qualidade, vai ampliar o placar, não tenha dúvida. E a Ponte, muita dificuldade de transição, erros de passe, né? A defesa em alguns momentos batendo cabeça, os 2 meio-campistas ali, os 2 volantes correndo de um lado para o outro, mas não marca absolutamente ninguém. É um time desorganizado. Vou repetir, hein? Após a expulsão do Luiz Felipe. Porque até então, pelo menos estava equilibrado e tinha, por exemplo, o Pedrão, antes da expulsão, não tinha feito uma defesa. O Sport não conseguia chegar. E aí tinha alguns momentos a Ponte teve ali a chance, como teve o Sport naquele lance do Barleta, que foi o Luiz Felipe que falhou, né? Ele vai numa cobertura, mas uma cobertura totalmente equivocada e errada, dá o bote antes, né? Em vez de correr com o jogador, vai junto. O cara tá praticamente que na linha de fundo, aí deu campo por Barleta, que deu um tapa ali, saiu na cara do Pedrão, não tem o que fazer. Bateu no chão. Então vamos ver o que preparou o João pro segundo tempo. Mas olha, Edu, a vitória do Sport tá muito encaminhada. 2-0, um jogador a mais, né? Tendo mais qualidade que o time Ponte Pretano, tá muito mais tranquilo pro time pernambucano, viu, Edu? Sim, perfeitamente. Meu caro Vladimir Catarino, está voltando às equipes, vai começar. Edu, o João Gabriel vai entrar, mas só para registrar, tumulto muito grande aqui no portão de entrada do Majestoso. Confronto entre torcedores e seguranças da Ponte Preta
Aí a polícia chegou e colocou os torcedores para fora do estádio, né? Eles não irão assistir o segundo tempo, mas está tensa a situação aqui do lado de fora também. As equipes já estão de volta, Ponte Preta e Sport, Edu, confirmando a alteração. Sai Igor Inocêncio com a 2 para a entrada do camisa 20, o João Gabriel na Ponte Preta, Edu. Muito bem, é isso aí, vai começar 2-0 Sport, seja o que Deus quiser. Isso é de confusão também. A Ponte vai ser julgada ainda pelos acontecimentos no derby, né? Tem mais essa também. É confusão em campo e fora do campo, fica difícil. Vai começar no segundo tempo, por enquanto, Ponte 0, Sport 2. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, quem? É ele mesmo! Carlos Batista. Valeu, Edu, muito obrigado, tudo pronto. Vai começar o segundo tempo, mas antes tem alteração no Sport. Isso, saiu o Titi Ortiz para a entrada do camisa de número 10, é isso? O 10 que entrou na equipe do Sport. Já confirmo porque na minha relação não tem 10, já confirmou. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Ponte correndo atrás do resultado. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o segundo tempo, dominou Lobato, entrada na área com Lucas Lima, Lobato bateu, explodiu no paredão alvinegro. Vamos lá, alterações, Vladimir. No Sport saiu Titi Ortiz, entrou 18, Wellington Silva. Wellington Silva 18 no Sport no lugar do Titi Ortiz, e na Ponte saiu Igor Inocêncio 2, entrou João Gabriel com a 20. Arremesso lateral, já cobra, Dalbert recua tudo lá para o campo de defesa para Kaique França. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km com preços imperdíveis. Visite a loja mais próxima e aproveite. Vamos lá, Gleger, alteração aí na Macaca, saiu o Igor Inocêncio e o João Gabriel entrou no lugar dele. Como é que fica taticamente? Taticamente não muda nada, né, Batista? Ele tirou o Igor Inocêncio porque tinha tomado cartão amarelo e a Ponte já tá com um a menos. Imagina aí, vai numa dividida, alguma coisa, toma o segundo e tem outra expulsão. Então, na minha Lucas Lima cruzou na área, olha o time do Sport, a batida vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, houve um desvio, escanteio pro Sport. Mas chegava com liberdade, mais uma vez o time do Sport tira a defesa da Ponte, escanteio já cobrado. Escanteio cobrado, vem lá pela esquerda, domina Lucas Lima. Pra Dalbert, rolou, vai pra fora, novo corte. É novo escanteio pro Sport bater. Pressão do Sport, né? O jogador da Ponte foi meio que caindo, conseguiu colocar pela linha de fundo, outro escanteio Sport. Lucas Lima, autorizado, cobrou o escanteio, levantou na área, o toque de cabeça na área, pé direito, Rafael Thierry, é gol! Gol do Sport! Cobrança de escanteio, Lucas Lima levantou na área, Chico ajeitou de cabeça e Rafael Thierry fuzilou da entrada da pequena área, pancada mandou lá dentro, é o terceiro do Sport. Sport 3, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. A liberdade, parecia treino, né? Cruzamento do Lucas Lima, a defesa da Ponte não conseguiu cortar. Bola ajeitada ali pro Rafael Thierry, que mandou para as redes. Ele é bom também nesse jogo aéreo, o capitão do time do Sport marca o terceiro, 3-0, Leão. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você.
já disponível nas principais revendas Uesco do Brasil. Garanta já a sua. Placar de 3-0 e a ICH realmente, como disse o Catarino, ritmo de treino, o time do esporte em CH. É impressionante a facilidade com que chega o time do esporte. Mesmo com um homem a menos, a Ponte não combate nada. Ela parece que está com uma paralisia mental. Os jogadores estão só de corpo dentro do gramado. 3-0 com 5 do segundo tempo. É só deixar o tempo passar que, para mim, a vitória já está decretada pró esporte. Lançamento de bola lá pela esquerda no campo de ataque, Lucas Lima. Domina, toca atrás, Lobato bateu. Chega Nilson Júnior para afastar. Retoma o time do esporte, vem pela direita. Domina tentando a passagem na marca de 4, quase 5. Lucas Lima, entrada na área. Nilson Júnior chega para afastar, tira. Vem na bola Gabriel Novaes para buscar o serviço cá atrás, no campo de defesa. Ali soltando, vem para Emerson Santos, domina. Time da Ponte tenta a saída. Gabriel Novaes vai para o sono, mas o árbitro está marcando a saída de bola para o time do esporte. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Qual o caminho em Gleger? Segurar, arrumar um jeito de evitar uma goleada histórica ou tentar fazer aí um gol para voltar para o jogo, hein, Gleger? Tem que se fechar, se prevenir para não tomar uma goleada histórica, porque a Ponte não tem força, para mim, sequer para fazer um gol. Então tem que se organizar para não tomar mais. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. A informação diz aí Edu Pinheiro. 38, segundo tempo, no Oba em Goiânia, empata Ituano, Salatiel. Vamos lá, Vila Nova 3, Ituano também 3. Ô, Vladimir, só por favor confira para mim. Número 16. Entrou aí no intervalo. 16. É, mas não tem o 16 na lista, né? Então a gente calculou que seja o 18, o Wellington Silva, porque não tem 16. O 16 é o Igor Carius, que é titular, né? Já estava no jogo. Perfeito. Então o Wellington Silva é 16 e não 18. Não, 18 o Wellington Silva que entrou. O Igor Carius, 16, estava desde o começo, Batista. Igor Carius, 16, correto. E atiraram algo ali no bandeira, hein? O árbitro foi lá pegar e trouxe aqui, já entregou ao representante. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Domina, vem da Albert pela esquerda, enfiou a bola na área. Vem, chega batendo o Barleta, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, em tiro de meta pra Macaca bater o Vladimir. Mas já estava parado o jogo, né? O impedimento já havia sido apontado do ataque da equipe do esporte. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até 1 ano de cortesia no streaming Max HBO. Ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Placar de 3-0. Vem para a bola Gabriel Novaes, tentou enfiar na entrada da área pela direita. O time do esporte consegue se safar. E na sequência, falta, o árbitro paralisa e marca. Marcou a falta de ataque, falta do Gabriel Novaes. Isso, falta para a equipe do esporte. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Domina Chico, solta o jogo, o time do esporte toca a bola no campo de defesa, Rafael Thierry.
Ele recebe, domina, levanta ele perna direita, inverte o jogo, soltando para Igor Carius no ataque. A Ponte vem com Gabriel Risso, tirando para Gabriel Novaes, ele não consegue dominar. Chega afastando o Wellington Silva, carrega o time do Sport. Arranca no campo de ataque, Gabriel Risso. Chega, dá o bote, toma. Lançou para Gabriel Novaes, vai para o solo. Entrada do Julian Fernandes. Lance para cartão, hein? E o árbitro Rafael Rodrigo Klein. FIFA do Rio Grande do Sul não dá, hein, Vladimir? Também concordo. Era lance para cartão, sim. O árbitro deu apenas a falta para a Macaca cobrar. Vem pra bola, pra batida. Time da Macaca no campo de ataque para fazer a cobrança com Emerson. Autorizado. Emerson vai pra bola. Partiu o pé direito, fez o erguimento lá pra dentro da área. Retoma o time do Esporte. Lucas Lima domina lá atrás do campo de defesa, soltando para Igor Carius pela direita. Gira em cima dele a marcação. Hudson deu o ponte, tomou. Partiu, arrancou para a linha de fundo, a bola vai para a linha lateral. E arremesso para o time do Esporte. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Grande abraço pro Sato. Sato passou agora há pouco aqui na lateral da cabine. Sato, esse é o Sato pai, né? Que tem o Sato pai e o Sato filho. Muito obrigado pela audiência. Placar de 3-0. O time do Esporte está vencendo e vai, portanto, no caminho do acesso. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Retoma Gabriel Novaes. Vem para Emerson Santos, lançamento equivocado lá dentro da grande área. Kaique França domina com os pés e vai sair jogando lá atrás. O time do Esporte também já está administrando, hein? Vencendo por 3-0. Claro que já começa a pensar na próxima partida. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km com preços imperdíveis. Visite a loja mais próxima e aproveite. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11:40, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, aqui majestoso. Esporte 3, Ponte Preta 0. Olha, terminado, Novo Horizontino 1, Paysandu 1, o Santos já é o campeão brasileiro da Série B. Amazonas 0, Goiás 4, encerrado também. Lá em Goiânia, 46 o segundo tempo. Vila Nova 3, Ituano também 3. E resultado que rebaixa o Ituano. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Talbert, olha o Esporte, cruzamento na área. Wellington Silva, pé direito, bateu, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, é tiro de meta pra Macaca bater, Vladimir. Poderia ter tentado o cruzamento, o Wellington Silva. Não é como tá 3-0, ele quis também tentar o dele, mandou a bola pra fora. E se o árbitro colocar na súmula o objeto... Um isqueiro, viu, Batista? Um isqueiro, né? A Ponte vai perder mando de jogo, independentemente da divisão que ela estiver. Se estiver na Série B, não no Paulista. Se estiver na Série C, cumpre na Série C. Claro que vai a julgamento, né? Então é bom tomar cuidado, porque o jogo de hoje pode prejudicar o time da Ponte o ano que vem na divisão que ela estiver. Placar de 3-0, o time do Esporte está vencendo o jogo. É tempo de análise
Gleger Zorzin, 13 do segundo tempo. E o segundo tempo em Gleger? Ah, Batista, não mudou absolutamente nada, né? O panorama do jogo é o mesmo, né? O Sport agora, como você disse aí, tranquiliza, toca a bola de um lado para o outro, né? Sem muita pretensão. E a Ponte tá já praticamente que assumiu a derrota, né? A gente percebe que a Ponte não tem força para tentar Gabriel Novaes dominou, soltou para Emerson Santos, cruzou na entrada da área, vem para Gabriel Novaes, cruzou na área, no rebote voltou Gabriel Novaes, pé direito, bateu, vai embora. Ele se lamenta, dá um tapa no gramado, a torcida aplaude, claro que são aplausos tímidos. Bateu com curva, com o lado interno do pé direito, Gabriel Novaes, e mandou para fora, Vladimir. Ele buscava o ângulo, né, Batista? Mas acabou pegando mal na bola. Ela foi direto para fora sem perigo nenhum. Daqui a pouco vai mudar novamente a equipe do Sport. Pois não, o Gleger continuando. Ah, Batista, só para dizer que o panorama é o mesmo, né? A Ponte, infelizmente, jogou muito mal, né, contra uma equipe competitiva, uma equipe que está brigando para subir. A Ponte tem que estar atento para não tomar mais. Só isso, ficar organizada para que o Sport não amplie o marcador. Acompanhe tudo sobre Ponte Preta e Guarani no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Lobato dominou, rolou na entrada da área, chega para tirar, afasta o time da Macaca. Para a linha lateral é arremesso. Time do Sport só vai na boa, mas quando vai realmente forte, como foi nesse lance. E o Sport vai mudar, Vladimir Catarino. Saiu Christian Barleta para a entrada do camisa 17, Pedro Vilhena, entrando no lugar do Barleta. E está saindo também o Gustavo Coutinho, vai entrar com a 9. Não, está saindo 9, mas não tem 9, né? É uma confusão também. Já confirmo. O 94 é o Felipe, entrou. Já confirmo quem saiu, Batista. Já vi. Foi o Julian Fernandes. Julian Fernandes saiu para a entrada do 94, Felipe. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Olha na área, reclamou de um pênalti Leni Lobato, o árbitro não marcou. Aí tem VAR, agarra, a bola foi para fora, é arremesso lateral. Vem para Bracariús, vai cobrar o arremesso, o árbitro mandou seguir. 3-0 para o time do Sport, para Lucas Lima, para Cariús, para Lobato. Voltou, dominou, tentou a penetração pela direita, a bola vai embora. Fabrício Domingues saiu, é tiro de meta para a Macaca. Fabrício Domingues que marcou o segundo gol do time do Sport, o primeiro foi do Barleta. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação. Não saiu gol, né? Não saiu gol nem da Ponte e nem do Sport. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance, custo-benefício, feitos para você. Já disponível nas principais revendas Uesco do Brasil. Garanta a sua. Gabriel Novaes domina para o time da Macaca na esquerda mesmo, deitado, ele toca na bola, entrega de graça, tome contra-ataque, domina Lobato, erra o passe, a bola sobra lá atrás, vem João Gabriel para dominar do campo de defesa para o time da Macaca, levanta de perna direita, mas erra o passe, o Dalbert retoma para o time do Sport. Dodô vem aí na ponte. 3-0, e aí agora vem o Dodô. Legal, hein? Legal. Dodô é o vice-artilheiro. O artilheiro da Ponte na Série B é o Gé. Machucado, não pode atuar. 7 gols marcados. E o Dodô tem 6 gols. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Domina Dalbert pela esquerda. Carrega o time do Sport, 18 minutos da etapa final, 3-0. Para solta pela meia canhota, vai para o campo de ataque. Pedro Vilhena
Lançamento, bola cruzada na área. Chega Nilson Júnior para tirar, tira. Escanteio para o Sport quando a Macaca vai mudar. Isso, vai sair o Renato com a camisa 19 para a entrada do Dodô. Dodô tem a 7, está se preparando ali para entrar, está esperando a autorização. Vamos ver se vai aguardar ou não o escanteio, mas o Dodô vem para o jogo daqui a pouco. Escanteio para o time do Sport. Vem para a bola Lucas Lima. Autorizado. 18, quase 19. Cruzou na área. Chegou tocando o Cariús, mas pega. Chute fraco. Pedro Rocha pegou. Saiu jogando errado. Arranca o time do Sport. Vem para a área. A batida de Wellington Silva em cima da marcação. A bola volta. Chega lá atrás. Está sentindo o Castro. Tá sentindo uma pancada, Gabriel Novaes, não consegue dominar. É o Emerson, né? Emerson só, que está sentindo a pancada. Domina pela esquerda, Dalbert domina para o time do Sport, a bola foi recuada. Vem Rafael Thierry, domina, recebe, recua, chama Chico outra vez para Rafael Thierry. Abriu para Dalbert, domina pela esquerda, soltando pela meia, canhota para Vilhena. Vilhena erra o passe, recupera Emerson Santos. Jogando, entregando para Emerson, que já está recuperado. Ele trabalha entregando para João Gabriel lá pelo lado direito do campo de ataque. Ataca o time da Macaca, mas não tem velocidade. Placar de 3-0, 20 do segundo tempo. Emerson domina. Para na frente da marcação e recua para Nilson Júnior. E ele vai recuar ainda mais. Pedro Rocha domina com os pés. Volta para Nilson Júnior. Tentou a enfiada de jogada lá na frente. Erra, mas Lucas Lima acaba tocando para a linha lateral. Gabriel Risso vem para a bola para fazer a cobrança de arremesso lateral. Agora as alterações. Agora vai. O Dodô, portanto, está entrando com a 7 no lugar do camisa 19, Renato. Sai Renato, entra Dodô. O outro a entrar vai ser o Ramon Carvalho. Também está ali pronto para entrar na beira do gramado. Vamos confirmar quem vai sair, né? Deve ser um dos Emersons aí para a entrada do Ramon. Vai sair o camisa 18, o Emerson só. Sai Emerson só, entra Ramon, 21. Ramon Carvalho, portanto, entrando aí no time da Macaca junto com o Dodô. E você tem certeza que o Renato estava em campo, né, Vladimir? Olha, pelo menos o nome dele está na súmula, Batista. Mas você tem certeza que ele estava em campo? Sim, estava. Eu vi ele lá no primeiro tempo. A informação diz aí Edu Pinheiro. Olha, muitos acréscimos em Goiânia. O Ituano chegou, estava 3-3. Ituano chegou a marcar um gol, o VAR chamou, deu impedimento, anulou. O Ituano foi de novo no ataque, pimba, marca o quarto gol, incrível, né? Vinícius Paiva marca os 54, Vila Nova 3, Ituano 4. Ituano respira. Dodô domina no campo de ataque, recua para Ramon Carvalho, para Gabriel Risso, ele domina pela meia esquerda, vem por dentro, lateral canhoto argentino da Macaca, recuando para Ramon Carvalho, outra vez para Gabriel Risso, para Ramon Carvalho, erra o passe, recupera o time do Sport no campo de defesa, mas a Ponte retoma com Gabriel Risso para Dodô, ele vem para o bico esquerdo da grande área, trabalha na perna direita, centralizou, dominou Emerson, pé direito, bateu Emerson Santos, a bola subiu, desceu, Kaique França pega e não solta Vladimir Catarino. Não solta, a bola foi alta, né? Subiu e caiu fácil, tranquila nas mãos do Kaique França. Na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro aqui no lendário, majestoso Sport 3, Ponte Preta 0, Edu. Então, se o CRB ganhar do Santos, que já é o campeão amanhã na Vila, se o CRB ganhar amanhã e a Chapecoense pelo menos empatar, a Ponte é rebaixada amanhã mesmo. O Ituano vai vencendo 4-3, está para terminar em Goiânia. A Vila Nova 3, Ituano 4, porém, respira o Ituano, mas se o CRB
Se o CRB pelo menos empatar, né, o Ituano será rebaixado. Acabou, Batista. Ituano Lucas Lima meteu o pé direito, cruzou na área, tira! Castro na hora H e tirou perigosamente. A bola passou lambendo o poste, foi embora, que perigo. Escanteio para o Sport bater. Deu a impressão que ia pro gol essa bola, seria um alto gol do Castro, né? Mas foi pela linha de fundo, Lucas Lima cobra escanteio. Lucas Lima vem para batida na cobrança de escanteio, 24 do segundo tempo, 3-0, cruzou na área. Nilson Júnior vem de cabeça, afasta, tira. O rebote sobrou com o time do Sport. Cruzamento na área, chega lá atrás, afasta o time da Macaca, tenta o contra-ataque com Gabriel Novaes. Tá caído o jogador da Ponte e o árbitro deu vantagem. A vantagem não se concretizou, ele parou o jogo e marcou a falta para Macaca. E muda o Sport, tá saindo camisa 8, Fabrício Domingues, entra o 7, Fabinho. Fabinho tem a 7, entra no lugar do Fabrício Domingues. Fabinho entrando no lugar do Fabrício Domingues. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até 1 ano de cortesia no streaming Max HBO. Ligue 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado e a ICH, placar de 3-0. Qual é o caminho da Macaca em CH? Administrar para não tomar mais, para não passar mais vergonha do que está passando. O time é uma presa fácil, o Sport toca a bola como quer, em ritmo, infelizmente. Eu falo isso com tristeza. Ritmo de treino, Batista. Placar de 3-0, o time do Sport vai descansando, né? Alguns jogadores, a última rodada será domingo às 18h30. Tem um tempo longo aí, ou seja, 1 semana e 1 dia. Mas maratona de jogos, time do Sport ganhando de 3-0 e já colocando alguns jogadores para descansar para a última rodada. Contra o Santos, o Sport na última rodada. E a Ponte contra o Avaí na ressacada. Linguiças Seara. Deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças Seara no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Gabriel Risso para Ramon Carvalho. Risso recua. Nilson Júnior deixa a bola passar para Pedro Rocha. Ali Lobato estava em cima. Quase deu o bote para tomar. Mas na sequência a bola sobra com o Felipe. Domina o time do Sport ganhando o jogo. Placar de 3-0. E para você, Gleger, agora 26 do segundo tempo. 3-0 e o jogo. Tem que administrar, como disse o CH, para não tomar mais. Para a vergonha não ser maior. Mas não consegue, né, Batista? O Sport agora, você vê que diminuiu o ritmo, né? Já faz um jogo, já pensando lá na última partida, 3-0, é difícil demais da Ponte tentar fazer alguma coisa no jogo. Placar de 3-0. Domina vem, Felipe enfia o jogo lá pela esquerda no campo de ataque para Lucas Lima. Parte o time do Sport, cruzamento na área, Dodô. Chega, afasta, tira. Reboteada, a bola sobrou, vem pra bola, uma bomba, Chico! Espalma! Pedro Rocha conseguiu tirar o time da Ponte, vem no contra-ataque. Dodô domina o campo intermediário, tenta levar em cima da marcação, perdeu. Vem no contra-ataque o Wellington Silva na entrada na área. Castro chega para tirar. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade. Defesa do Pedro Rocha, Gleger. 7,75. Não é defesaça, porque pelo regulamento, defesaça 8 ou acima de 8. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Pedro Rocha, tocando para Nilson Júnior do campo de defesa, na frente, ainda no campo intermediário, vem para Dodô. Dali na frente para Emerson Santos. Domina, rola, abriu na ponta. João Gabriel, cruzamento para Gabriel Novaes. Ele se assustou. A bola bateu no peito do Novaes e sobrou com o time do Sport. 3-0. Vai ganhando a partida. Batista. O time do Sport, pois não, a informação. Público total hoje aqui no Majestoso, 4.767. 4767 para uma renda de 74.840. 70% já foram embora, né, Vladimir? Ah, muita gente, hein? Muita gente já foi embora, realmente assim, quando o terceiro gol aconteceu do Sport. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e os melhores. O sabor e receita para você. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Matheus Regis vem aí na ponte, a última alteração. Domina, vem Lucas Lima, dominou Fabinho, cortou, girou, tocou pela direita, Cariús. Bateu em cima da marcação, a bola volta reboteada pela direita para Lucas Lima. Soltando para Felipe, o time do Sport. Rola para Dalbert pela esquerda, volta no Felipe. Ele carrega na intermediária adversária. Abriu pela direita para Lucas Lima, outra vez para Felipe. Felipe carrega e recua. Lançamento, bola aberta. Lá na frente, Vilhena abriu, o time da Ponte chega na marcação. Volta para Vilhena, Vilhena para Felipe. Dominando o campo de ataque neste momento, o Sport faz uma ocupação lá no campo de ataque. Lucas Lima erra o passe. Chega tirando lá atrás Gabriel Risso, mas joga nos pés do Lucas Lima. Ele domina outra vez para o time do Sport, dali para Felipe. No corredor, recolhe na perna direita, gela a bola. Toca curta de lado, vem dominando o time do Sport. Lentamente, não penetra, só toca. Felipe para Lucas Lima, enrosca na marcação de Ramon Carvalho. Nilson Júnior chega na entrada da área para tirar e afastar. Chico domina, solta na lateral para Igor Cariús, ele volta pela meia direita. Carrega o time do Sport, vence o jogo, placar de 3-0. Vem dominando pelo lado esquerdo da Dalbert para enfiar essa bola na ponta para Vilhena. Chega João Gabriel, marca forte, tira a bola no corpo do adversário para ganhar o tiro de meta. Muda a ponte, sai Gabriel Novaes. 35 para a entrada do Matheus Regis. 77, Matheus Regis, última mudança na ponte. E aí, CH, essa alteração aí, o que significa em CH? Significa que o Gabriel saiu e o Matheus Regis entrou. Tecnicamente, taticamente, não significa absolutamente nada. Só tá dando mais fôlego, teoricamente, para o ataque da Ponte. E para você, Gleger Zorzinho, o que significa alteração na macaca? Só um minutinho, Gleger, bola enfiada lá pela esquerda, Lobato chega batendo e mandou para fora, mas houve um desvio, hein, Vladimir? Houve desvio sim, bateu ali na zaga na tentativa do cruzamento, linha de fundo, é mais um escanteio para o Sport. Pois não, Gleger? Você perguntou o que significa? Sim. Absolutamente nada. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km com preços imperdíveis. Visite a loja mais próxima e aproveite. 32. Cobrança de escanteio. O que tá? O árbitro aí tá resenhando o quê, hein? Uma desinteligência ali na área, mas já tá tudo ok. Escanteio cobrado, o time do Sport, levantamento na área, passa por todo mundo e vai para fora. Pela linha de fundo é tiro de meta. Sicredi, do Seguro o consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem.
Abra sua conta no Sicredi. 33, placar de 3-0. Time da Ponte vai ter que torcer contra a Chapecoense e torcer contra o CRB. E aí, ganhar do Avaí na última rodada e continuar torcendo contra. A Ponte tem 10 vitórias. Se ganhar do Avaí, vai a 11 vitórias. Lançamento na área para Lobato, virou. Bateu de perna direita em cima da marcação da Macaca. Matheus Regis puxa o contra-ataque. Vem lá pela ponta direita, acabou o campo. E ele saiu com bola e tudo. Então, Edu, a Chapecoense tem 41. 10 vitórias. Se perder e a Ponte vencer o Avaí, a Ponte tem 38, vai a 41 com 11 vitórias. E não depende do CRB, que em casa, se perder para o Santos, vai provavelmente, né, vencer a equipe do Operário, que não tem mais nenhuma chance no G4 e também não corre nenhum risco de rebaixamento. Exatamente. A Chapecoense joga amanhã com o Curitiba, né? Joga amanhã com o Curitiba, se perder em casa... Não pode ganhar, né? Não pode ganhar do Curitiba. Só um minutinho, Edu. Vem o Dodô. Domina soltando o jogo para Matheus Regis. Pé direito, cruzou na área. Vai embora, houve um desvio, Thierry. Escanteio para Macaca bater. Chegou a reclamar ali o time do Sport de uma falta, né? O árbitro apenas confirmou o escanteio que o Dodô cobra para Ponte. Mas não vai bater porque tem um do Sport caído. Pois não, Edu, pode concluir. A Chapecoense, se pelo menos empatar amanhã em casa com o Curitiba, vai a 42, a Ponte não alcança mais, ela sai do rolo, né? O CRB é o seguinte, se o CRB ganhar do Santos, o CRB tem um ponto a mais. Se ganhar amanhã do Santos e a Chapecoense pelo menos empatar, a Ponte está rebaixada. Última rodada. Escanteio. Oi? Cobrança de escanteio. Vamos lá. Cobrança de escanteio para Macaca, 35 do segundo tempo, 3-0 para o Sport. Dodô é autorizado, partiu, meteu o pé direito nos braços de Kaique França, que dá um soco, tira dali, a bola sobra com o time do Sport, vem no contra-ataque. Domina Cariús no campo de ataque, gira o corpo em cima da marcação, vem na bola, chega Dodô, a bola sai, é arremesso. Pois não, Edu, dá para concluir agora, Edu? O caminho mais fácil é esse, quer dizer, o CRB perder do Santos, fica uma diferença de um ponto, CRB e Ponte, aí a Ponte tem ganhado do Avaí, que você disse aí lá em Floripa, e o CRB, no máximo, empatar com o Operário no Rei Pelé, Operário que já não tem chance de subir. E o empate também não vale, porque o CRB tem 39. E aí, se ele perder para o Santos e perder para o Operário, bom, depende de quanto ele vai perder, né? Ele pode empatar, ele perde do Santos, empata com o Operário, chega a 40. A Ponte ganhou do Avaí, vai a 41. Ele ultrapassa o Operário. Mas o saldo é gigante, né? Não, mas a Ponte vai a 41 contra 40 do CRB. Entendeu? Se o CRB perder do Santos e empatar com o Operário, ele faz 40. A Ponte ganhou do Avaí, 38 vai a 41. Fica 41 contra 40 do CRB. Certo? Certo. Estou dizendo no caso de empate, né? No caso da Ponte empatar com o Avaí e o CRB perder para o Operário. Aí ambos ficam com 39. E aí, evidentemente, que o saldo da Ponte é gigante. A Ponte tinha 13 com 3 hoje. 16. O jogo não acabou, mas 16, convenhamos, né? Tem 9. CRB né? tem 9. Menos 9, não dá. Placar de 3-0. O time do Sport toca a bola. Vem Dalbert lá pela esquerda. Ele recua. Domina Vilhena pela esquerda para Dalbert. Volta no Vilhena. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 37 minutos, o Sport vai fazer mais uma alteração, é a última, Vladimir. Sai o Chico, 44, entra o Luciano Castan. 40, Luciano Castan no lugar do Chico.
Luciano Castan, número 40, entrando aí no time do esporte. A Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até 1 ano de cortesia no streaming Max HBO. Ligue 0800 1102 ou então acesse desktop.com.br. 38 minutos, etapa final. Placar de 3-0, 2 gols no primeiro tempo e mais um no segundo tempo. O time do esporte vai vencendo aqui no Majestoso. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas Uesco do Brasil. Garanta já a sua. 39 minutos, arremesso lateral. Há uma certa confusão e aí o arremesso é para quem, Vladimir? Pro esporte, né? O assistente marcou, o árbitro confirmou. Arremesso já cobrado, o time do esporte vence o jogo. Placar de 3-0. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. É Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Esporte toca a bola e a torcida na macaca grita olé. Vem Fabinho de cabeça, é gol! Gol do Esporte! Lucas Lima levou pro fundo, levantou, cruzado na entrada da pequena área, Fabinho de cabeça, uma tijolada inapelável para Pedro Rocha. É o quarto do Esporte, Fabinho número 7, marca de cabeça. Esporte 4, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Detalhe para assistência do Lucas Lima, né, rapaz? Jogador diferenciado quando quer. Jogou na cabeça do Fabinho, que deu um chute com a cabeça para o fundo das redes. Estava totalmente vendido no lance o Pedro Rocha. Quarto gol do Esporte, aumenta a goleada 4-0. Lucas Lima está entre os 3 melhores jogadores da Série B 2024. Tá jogando realmente uma enormidade e agora levantou uma bola como se tivesse colocando com as mãos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Matheus Regis roubou na saída errada do time do Esporte. Partiu, bateu para fora pela linha de fundo. Muito longe por cima. Tiro de meta para o Esporte, Vladimir Catarino. Essa finalização do Matheus Regis é o retrato da Ponte neste jogo, né? Pegou e chutou do jeito que deu, totalmente torta, sem direção nenhuma. Placar do jogo. Aqui, Série B, estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta perde de goleada. Esporte 4, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Encerrado, Novo Horizontino 1, Paysandu 1, Santos é o campeão já da Série B, Amazonas 0, Goiás 4, Vila Nova 3, Ituano 4, Ituano respira. Amanhã, 11 horas, Brusque e Guarani, quem narra aqui é Leandro Boles. 16 horas na Vila, o Santos já com o título recebendo o CRB. 16 horas, Chapecoense e Curitiba. Segunda-feira, 21 horas, Botafogo e Avaí. 21h45, Castelão, Ceará e América Mineiro. Bandeirantes FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Grande audiência, muito obrigado para você que se liga no youtube.com/Rádio
Rádio Bandeirantes Campinas. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Placar de 4-0, 43. Lançamento no campo de ataque, bola comprida. Partiu o time da Macaca, não valia mais nada, né? Árbitro já atendia a solicitação do Bandeira, que marcou impedimento, Vladimir. Deu falta, viu, Batista? Falta do Hudson, tanto que dá cartão amarelo pro camisa 80 da Ponte Preta. O Hudson tá amarelado por esta falta cometida aqui no campo de ataque. Desktop e a Black Friday da Desktop. E eu quero confirmar para você, a Black Friday da Desktop começou. Assine agora e ganhe até 1 ano de cortesia no streaming Max HBO. Ligue 0800 1102 ou então acesse desktop.com.br. Ainda vem para o jogo Rafael Thierry. Tentou um passe alongado para Lucas Lima. Chegou lá atrás, Gabriel Risso afasta para Ramon Carvalho na tabela. Vem por dentro, Dodô. Domina pela esquerda, gira em cima do próprio eixo para escapar da marcação. Tocando para Gabriel Risso, ele perde. Fabinho, autor do 4º gol, domina para o time do Sport. Lateralizou a jogada. Vem pela direita, Lucas Lima, recuando para Cariús. Tentou o passe, errou. Emerson Santos tira. Levanta no campo de ataque, vem para Matheus Regis. Balançou a entrada na área, pé direito, bateu em cima do paredão rubro-negro. Tira lá atrás o time do Sport. Mais 2. O Esco Ferramentas Elétricas. Inovação, performance, custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas o Esco do Brasil. Garanta já a sua. 45, vamos até 47. Não entendo, né? Tem jogo que dá 9, 8. Hoje, com 10 substituições, o árbitro está dando mais 2. Bom, vamos olhar pelo lado bom, né? Bom para Ponte Preta, que não toma mais gols, né, Vladimir? O pessoal deve ter lá soprado no ouvido dele. Professor, não dá muito tempo, não. Vamos terminar logo esse jogo, vai. Dos dois times, né? Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E hoje já vai aqui uma sugestão, viu, Edu? Não dá para votar no craque do jogo. Ah, de jeito nenhum. Não tem, em respeito até, não tem jeito, né? Tomando de 4 e também ninguém luziu no time da Macaca. Então, meu querido amigo, você terá que suprimir o seu quadro do programa de hoje. É muito suprimento, viu? Esse ano, muito suprimento. O ano que vem só perde pra pandemia, nego. Deus do céu. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Apita o árbitro e termina o sofrimento. Tô rindo para não chorar, porque o negócio foi feio demais. Termina o jogo aqui no lendário estádio Moisés Lucarelli. Time do Sport ganha da Macaca, placar de 4-0. E agora é secar, é torcer contra o CRB amanhã, diante do Santos. E também torcer contra a Chapecoense para empurrar tudo para a última rodada. E aí, Vladimir, será que alguém da Macaca vai falar ou não? Normalmente em derrota, quem fala é o Elvis, o Igor Inocêncio e o Matheus Silva, né? Os três já saíram do jogo. Matheus Silva nem veio para a partida, né? Vamos tentar chegar a ver se... Hudson, Renato, ninguém, Emerson Santos também, Emerson Santos não para, Matheus Regis também...
Ninguém vai falar. Vamos ver se o Elvis para, né? O Elvis ficou no banco, aí depois que foi substituído, ele, sempre capitão do time, também não vai falar. Se o Elvis não fala, ninguém vai falar. Ninguém, viu, Batista? Parou para conversar com a gente. Tem mais 2 aí no campo. Vamos tentar. Lá. O Nilson Júnior e o Dodô. Vamos ver se eles vão parar para falar com a gente. O Pedro Rocha normalmente não fala, né? Nem quando ganha. O Igor Inocêncio tá saindo por aqui de agasalho, mas eles nem olham aqui para a zona mista, né? Então fica complicado. O Nilson Júnior também não parou. E o Dodô, vamos ver, tentar a última cartada aqui, o Dodô. Dodô que entrou no decorrer da partida, não conseguiu ajudar. Também não. Ninguém falou, viu, Batistão? Muito obrigado, tá aí, portanto, o Vladimir Catarino fazendo o trabalho na zona mista, mas ninguém parou para falar com a imprensa. Final aqui da nossa jornada esportiva, vem aí o encerramento e logo na sequência a abertura do apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Edu Pinheiro. Público 4.700 com 74 mil de renda. Eu começo com o Greger, 4-0 para o Sport. É o seguinte, a Ponte tem que ultrapassar ou CRB ou Chapecoense. Ou CRB ou Chapecoense. Chapecoense tem 41. CRB tem 39. A Ponte congela nos 38, a primeira dentro do Z4. Aí o que acontece? Acontece que o CRB pega amanhã o Santos na Vila, Santos já é o campeão.
E na última rodada a CRB recebe o Operário. Chapecoense amanhã com o Coritiba em casa, na última rodada lá em Mirassol para subir. Então a Ponte tem que ganhar do Avaí e torcer primeiro pro CRB. Perder do Santos já ajuda. Chapecoense tem que perder e rigorosamente perder do Coritiba para colocar a Chapecoense no rolo, né? E na última rodada, já os jogos que eu já falei, quem pega quem. Aí a Ponte tem que fazer sua parte, que é bem difícil ganhar. A Ponte é pior do segundo turno para poder se ultrapassar ou o CRB ou a Chapecoense. Bom, meus amigos, é o seguinte. Ituano venceu 4-3, um jogo emocionante lá no Oba. Respira, mas pode ser rebaixado amanhã. É o seguinte, a Ponte, se o CRB ganhar do Santos e a Chapecoense amanhã empatar em casa, pelo menos empatar com o Coritiba, a Ponte está rebaixada. Tem essa também. Outro detalhe também, se o CRB vencer o Santos, o Ituano estará rebaixado. Gregor, para dizer o seguinte, que o Luiz Felipe foi expulso a 23 do primeiro tempo, já estava 1-0, aí a Ponte toma 2-0 aos 33, aí o que acontece? O Brigatti, ele tira o Elvis e coloca Hudson, né? Ponte com a menos, aí começa o segundo tempo, 2 minutos, estava 3-0. Aos 4 minutos, a torcida da Ponte já estava indo embora, tá? E aí então, aos 40, faz 4-0 o Fabinho de cabeça. Dos 4, 2 assistências aí do Lucas Lima, né? Bom, é isso aí. Ponte 0, Sport 4, Gregueiro. Edu, a Ponte jogou futebol até a expulsão do Luiz Felipe, né? A partir daí não jogou absolutamente nada. Vem a questão emocional, vem a questão de aí ter que começar a fazer conta. Você vê, nós estamos aqui fazendo conta desde a hora que estava 2-0 para o Sport. Fica fazendo conta. Não adianta. Olha, eu tô para dizer o seguinte, tá? E eu quero estar enganado, que fique muito claro. Mas se a Ponte jogar do jeito que está jogando, ela não vai ganhar do Avaí. Ela não vai ganhar do Avaí. Tomara que eu esteja errado, tá? Tomara que o João Brigatti consiga ter aí minimamente uma certa organização no time, achar as peças corretas para chegar lá na ressacada e ganhar o jogo. Mas se fizer o que fez hoje, se fizer o que vem fazendo aí nos últimos 4, 5 jogos, não vai ganhar do Avaí. Ah, mas o Avaí já não tem nenhuma pretensão mais. Não ganha. Não ganha. Então, é bom ficar muito ligado. Claro que eu não acredito, por exemplo, numa vitória do CRB. Né? Também a Chapecoense pode ser que surpreenda, né? Mas eu acho que vai para a última rodada, que o CRB, para mim o Santos vence amanhã, vai estar lá, Vila lotada, troféu, recebendo troféu, tá? O entusiasmo danado, e o Santos não vai querer manchar o título diante da sua torcida contra um time que está lá perto da zona de rebaixamento. Então, eu acho que vai ficar para a última rodada. Agora, a Ponte tem que fazer a parte dela. E vou dizer outra coisa, hein? Não foi hoje que a Ponte, tomou 4 do Sport, meu Deus, não é hoje, gente. Isso aí é o resultado do que vem acontecendo dentro da competição. Lá atrás, dentro do segundo turno, principalmente, né? Que a Ponte, se não for a pior, tá ali no bolo ali dos times do segundo turno. Então, é complicado, não adianta, é muito competitiva a Série B. A gente percebeu aí um time do Sport aguerrido, e eu dizia isso durante toda a semana, olha, o Sport está concentrado em Itu, ficou concentrado em Itu, desde o último jogo já foi para Itu, já ficou concentrado, focado nesse jogo da Ponte. O Sport está querendo subir. O Sport, ele está atrás, o Ceará vencendo vai passar ele de novo. Então, assim, ele precisa fazer a parte dele. E a gente sabia que seria um jogo duro e difícil, mas não da forma que foi, né, Edu? Mais uma expulsão, né? Sai atrás no marcador, tem a chance de empatar, erra, e aí vem uma expulsão, e aí não tem como segurar. Pela qualidade, né, por tudo que fez na competição, pela individualidade de alguns jogadores do Sport, não tem como, é difícil. É difícil. Então, 4-0 realmente vergonhoso, e o torcedor tem que realmente ficar chateado e preocupado, porque a Ponte, para mim, é uma séria candidata ao rebaixamento. Não pelos outros times, tá? Mas pelo futebol que ela vem apresentando, Edu Pinheiro.
Não tem a menor dúvida. Olha, Ponte 0, Sport 4, 4.700 de público. O ICH repete a fita. Expulsão no primeiro tempo, sai o Elvis. E eu vi agora o primeiro gol na televisão mostrando, mas tudo muito trabalhado, né? Impressionante. Na saída de bola, toques envolventes, até passar no meio de campo o Lucas Lima, que lança lá o Christian Barleta, que ganha do Luiz Felipe e faz 1-0, a bola passa debaixo das pernas do Pedrão. Ponte 0, Sport 4, CH. O time que vem para uma decisão como era o jogo de hoje e tem de novo um jogador expulso e toma de 4-0, você vai acrescentar o quê? O Sport é mais time? É mais time. Mas 4-0 em casa. A Ponte nem competiu, não é? A Ponte não tem nada, Edu. Não tem futebol, não tem organização, o time não tem intensidade e é principalmente um time completamente desgovernado de maneira emocional. Não dá para contestar em nada o resultado. A Ponte pratica e faz tempo. Desde o tempo do Nelsinho. Na virada do turno, esse amigo de vocês está dizendo: a Ponte pratica o pior futebol entre os 20. Não é à toa que ela só tem 12 pontos na segunda etapa ou no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Né? Esse campeonato ele é cruel mesmo. Ele é muito equilibrado, mas se você está uma prateleira abaixo, não tem jeito. Você vai tomar pancada atrás de pancada, é o que está acontecendo com a Ponte. A bola não passa pelo meio campo. Quando você precisa da defesa, sempre tem uma figura que falha. E aí não tem comando que dê jeito. Se o time não tem controle dentro do jogo, se não executa o plano combinado no treinamento para aquela partida, e era essa partida, e eu não estou defendendo ninguém, não. Esse time da Ponte seguramente é um dos piores times dos últimos 10 anos. Realmente a Ponte, depois de um primeiro turno, até diante das dificuldades, até equilibrado, até bom. Agora, o segundo turno da Ponte, não é à toa que o Nelsinho pegou o boné e foi embora, né? Ele já vislumbrava que o time não reage, Edu. O time não tem força psicológica, de energia, até corre tudo, mas não é um time abatido, um time sem confiança. E os 4-0 poderia ter sido mais, porque a Ponte não existiu em campo. Eu não vou nem fazer projeção, Edu, porque a Ponte não faz a parte dela. Aliás, faz tempo que ela não faz a parte dela. Então, na minha modesta opinião, eu respeito a opinião de todos, mas não tem matemática que dê jeito para uma situação dessa. A Ponte está mentalmente derrotada. Você olha no comportamento dos jogadores. O quarto gol do Fabinho, o Fabinho estava atrás do Risso, estava sozinho o Lucas Lima, que fez um lançamento primoroso, mas encosta no cara. Eu estou falando de um lance, tá? Eu poderia falar de outros 10 aqui. Então, o problema não é só o Risso, é o comportamento derrotista do time da Ponte. Né? Mentalmente, um time mal preparado, nem o João Brigatti deu jeito, porque a grande verdade é a seguinte: o time da Ponte é muito fraco tecnicamente. Volantes que não saem para o jogo, meia que não aparece porque não tem mobilidade, marcou o Elvis, a Ponte não existe, ficou apostando todas as fichas no Gé. O Gé passou metade do campeonato no departamento médico, não tem culpa, mas é o que aconteceu. O Gabriel Novaes tentou recuperar, aí vieram os erros e principalmente as expulsões de maneira sequente. Quando a Ponte ainda estava com a cabeça ainda boa, mas o comportamento individual de alguns jogadores enterraram a chance da Ponte passar um campeonato brasileiro tranquilo. Fica na matemática agora, porque no futebol eu, lamentavelmente, infelizmente, digo, a Ponte vai jogar a terceira divisão do Campeonato Brasileiro no ano que vem, Edu. Vamos à coletiva, João Brigatti, vamos lá. Falando como conseguir ainda acreditar no milagre de escapar do rebaixamento, principalmente pelo aspecto psicológico da Ponte Preta, que você chegou tentando dar aquela motivada, mas ainda não teve o resultado esperado.
Boa noite. A gente, em respeito ao nosso torcedor, uma situação muito complicada nesse momento. A gente vive dentro do esporte momentos de alegrias, momentos de tristeza. O que a gente não pode viver dentro do futebol, dentro do esporte, dentro daquilo que a gente pratica no dia a dia, é você ver uma situação dessa da equipe da Ponte Preta, principalmente dentro de casa, ser humilhada por um time adversário. Isso não cabe. Isso não cabe dentro da Ponte Preta. Então eu quero aqui, eu sei que não vai valer muita coisa, mas a nossa desculpa para a nossa torcida. É o mínimo que nós temos que fazer, é pedir desculpa para a nossa torcida. Nós estamos devendo muito para a nossa torcida, para a instituição Ponte Preta. Então eu sei que não vai resolver, o momento é complicadíssimo, mas aceite de coração as nossas desculpas aqui. Nós estamos deixamos a desejar ao longo do campeonato todo, uma situação que veio se agravando, a Ponte Preta veio caindo pelas tabelas e não tivemos força hoje, principalmente dentro de casa, principalmente para respeitar, essa camisa que é a Ponte Preta, a gente pelo menos ser uma equipe briosa, ser uma equipe valente, uma equipe determinada. Resultado de vitórias ou derrotas fazem parte do futebol. O que não faz parte do futebol é você não ter uma reação até o final da partida e não deixar que a equipe adversária venha aqui em plenos domínios dentro do majestoso e apresentar um futebol pífio como nós apresentamos hoje em todos os sentidos. João Pedro ali no Portal Futebol Interior, é o terceiro ou quarto jogo já que tem uma expulsão, já não passou da hora de ter uma cobrança mais forte sobre esses jogadores que estão sendo expulsos? Cobrança nós temos diariamente com eles. A gente tem feito situações de conversa, situações de até psicólogo a gente tem dentro do nosso elenco. É difícil você entrar dentro de uma situação de um jogo difícil como hoje, de jogo decisivo, principalmente nesses 2 jogos que nós tivemos no comando, você tem que costurar a equipe. Então fica difícil, momento complicado da Ponte e mais essa dificuldade para a gente enfrentar dentro da partida. A gente não pode vir aqui e querer afastar jogador, afastar outro, porque daqui a pouco você não tem o elenco para terminar o campeonato. Então, logicamente que nós temos conversado demais com eles, uma mobilização muito grande em relação a isso, uma motivação para esses atletas poderem entrar na partida. Hoje nós entramos bem na partida, começamos bem a partida, infelizmente com 20 minutos o Luiz Felipe é expulso, a gente já tem que costurar, temos que tirar o Elvis, você toma o segundo gol, você tem que fortalecer principalmente a nossa defesa para você não passar a vergonha maior do que nós passamos hoje. Então a verdade é essa, a gente tem conversado bastante e agora aguardar o momento de amanhã, a rodada de amanhã, para ver se nós, principalmente, a gente possa ter uma luz no fim do túnel, que dependa de uma de vitória a gente frente ao Avaí lá. Ô João, boa noite, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Vladimir. Com a expulsão do Luiz Felipe, a Ponte fica com 1 a menos e você, imagino eu, fica entre a cruz e a espada, porque você tem que tirar o Elvis, que é o jogador mais criativo desse time da Ponte. Não tinha outra alternativa mesmo, era ter que tirar o Elvis ali para tentar recompor? Nós tentamos fazer 2 linhas de 4, com os 2 extremos, o Novaes e o Renato, centralizando o Elvis ali para fazer um 4-4-1. Infelizmente, tomamos o segundo gol. Quando você toma o segundo gol, que você não tem um poder de marcação, principalmente no meio de campo, e eles abrindo bastante os laterais deles, os 2 alas deles, em cima da nossa linha de 4, fica uma dificuldade maior ainda. Então, nós tivemos que sacrificar o Elvis, não queria tirar de forma alguma. Na outra partida, frente ao contra o Vila Nova, foi a mesma situação. Nós tivemos que sacrificar com a segunda expulsão do nosso zagueiro. Enfim, são situações que você vai costurando ao longo da partida. E você pega uma equipe qualificada, uma equipe que está disputando o acesso, como a equipe do Sport, eles não perdoam. Tem um toque de bola, a gente acaba individualizando jogadas que não é para individualizar, para a gente marcar pelo setor, então acaba se perdendo a equipe naquele momento e foi o que aconteceu. João, boa noite. Boa noite. Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. João, você até falou na primeira pergunta, sua primeira resposta, sobre que a Ponte vinha caindo nas tabelas nas últimas rodadas. Este momento, mais uma derrota em casa, a 4ª seguida, chegou a hora de falar para o torcedor, falar escancaramente que a Ponte... Primeiro, se você acredita que a Ponte ainda consiga se salvar.
E se não chegou o momento de falar para o torcedor que veio aqui mais uma vez, nesse sábado à noite, muitos deles apanharam novamente, como foi assim como apanharam no derby, mais uma vez, se não chegou o momento de falar a verdade para eles e pensar no planejamento diferente para o ano que vem, porque a Ponte, dentro de campo, não demonstra que ela consiga escapar do que vem pela frente aí, que é a terceira divisão. De uma situação dessa, a gente já viu muitas situações dentro do futebol, e eu não posso chegar aqui tendo uma última partida e a gente não finalizou essa penúltima rodada, de entregar os pontos. Nós podemos, eu acabei de dizer para você, a gente tem que aguardar a última rodada, que é amanhã, os jogos, para que a gente veja uma possibilidade de situação de se manter ainda na Série B. Então, eu não vou jamais jogar toalha. O que nós temos aqui é que agradecer o torcedor que veio aqui hoje, no sábado, às 21 horas e 30 minutos, um jogo decisivo contra o Sport, né, e apoiou a gente do início ao final. Só que, logicamente, ele não vê o que sai do campo para poder incentivá-los na arquibancada. Então, é essa desculpa que nós temos que dar a eles. Logicamente, com o planejamento acontecendo o pior ou não, vai ter que ser feito. E aí, logicamente, que fica a cargo do presidente, da diretoria, para poder, logicamente, fazer um planejamento que seja, né, logicamente, mais viável para o ano que vem. Boa noite, obrigado. Henrique Alves, da TV Bandeirantes. Já pensando nessa chance da Macaca, eu gostaria que você fizesse uma projeção para a próxima partida contra o Avaí. Então, nós temos que aguardar essa finalização da rodada que é amanhã, principalmente o time do CRB e também a Chapecoense. Hoje entrou na luta o Ituano, que venceu a partida também. Então, se ele tem condições, que está um ponto abaixo da gente, a gente tem condições também. Logicamente que a gente não pode aqui jamais jogarmos a toalha. Eu não vou fazer isso porque resta o final dessa rodada e temos uma semana para enfrentar o Avaí ainda logicamente, com possibilidades, se houver, né, possibilidades de a gente poder ainda permanecer. Não podemos jamais. Logicamente que dentro da semana a gente vai fazer um planejamento para ir buscar o resultado que interessa para nós lá. João, boa noite. Antes ali da partida, você já tinha destacado logo na sua primeira resposta sobre a questão anímica. Aí no final do jogo eu também escutei você tentando chamar os jogadores para essa questão anímica. Você chega na Ponte e já fala sobre isso, sobre astral. O que você não está conseguindo mudar em relação a isso no time? Na verdade, estado anímico, a gente tenta uma mobilização ao longo da semana e fizemos isso, principalmente para o jogo do Vila Nova. Uma semana totalmente diferente, que erguemos o moral da equipe, dos jogadores, enfim. O que tá, na verdade, criando uma situação difícil dentro do jogo são as expulsões. Hoje, como começamos bem a nossa partida frente ao Sport, com algumas situações, criamos até algumas situações de conclusão a gols, mas quando você perde um jogador que você tem que costurar, e nós temos um atleta que é o Elvis, que eu conto muito com ele, sempre, isso eu falei desde o início, que não tem uma situação de marcação, você tem que costurar seu time, você tem que remontar seu time. Então fica uma situação complicadíssima para nós, né, ali tentarmos passar para eles. Mas enfim, enquanto houver esperança, enquanto houver vida, a gente vai ter essa mobilização. Vamos aguardar essa final de rodada para amanhã, para a gente ver qual será o trabalho ao longo da semana. Beleza? Acabou. Uma vergonha, hein? Ponte 0, Sport 4. Uma vergonha. 4.700 de público, 74 mil de renda. Ponte, pior equipe do segundo turno. Rebaixada, né? Não tem... ganhar do Avaí e tal, não tem mais o que falar, esconder. Não tem quem que acredite, né? E o Brigatti aceitou esse desafio aí de 3 jogos. Vamos lá, meus amigos. A gente segue aqui no nosso apito final. Tem a ficha técnica, tem a defesa e depois o gabarito rapidinho com o Greger e com o CH. Agora 23h50. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especialmente
especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Black Friday da Desktop já começou. Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km. Aqui seu dinheiro vale mais com condições imperdíveis e as melhores ofertas de todo o Brasil. Nivus com versões a partir de R$ 119.990 mais taxa zero em até 36 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$10.000 com seu usado na troca mais teto solar grátis. Os dois com documentação IPVA 2024 grátis. Blue Friday Volks vale mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Bom, majestoso, a Ponte entra com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Castro, Nilson Júnior e Gabriel Risso. Emerson Santos, Igor Inocêncio e Elvis, Edu. Gabriel Novaes e Renato. Há um chamado? Não? Há um chamado? Oi, Catarino, pois não? Ô Edu, eu tô aqui na cabine já, né? Já subimos Opa. da coletiva, inclusive apareço na imagem aqui ao lado do Batista. Sim, só sim. para relatar que um tumulto muito grande acontece nesse momento, mais uma vez. Você ouve aos fundos aí, ó, bombas, rojões sendo atirados. Aparentemente, né, a gente não consegue ter certeza, mas pela torcida da Ponte Preta em direção ali ao portão, onde estão policiais e seguranças da Ponte Preta. Houve um conflito entre torcedores e seguranças ainda no decorrer do jogo, né, principalmente no final do primeiro tempo, e agora novamente essa manifestação. Então, a gente registra, é triste, claro, registrar isso. Valeu, Batistão, até a próxima. É triste registrar isso, mas é um momento tenso, mais uma vez, entre torcedores, seguranças e policiais aqui do lado de fora do estádio Moisés Zucarelli. Edu? Toda vez aí, só tem problema no derby, né? Essa Ponte vai ter julgada por isso também. E se bem que já terminou o jogo, já tudo recolhido, árbitro, nada em campo e tal. Vamos ficar de olho na súmula, né? Pra saber se vem alguma coisa. Mas aí fica só entre a PM e a torcida. Lamentável, Catarino, lamentável. Mas você pode votar a qualquer momento, tá bom, Catarino? Oi, Edu. A qualquer momento você pode votar em Tá seu bom, extraordinário. tá bom. Tô acompanhando aqui, inclusive, essa preocupação, né, pro pessoal da imprensa também que tá saindo. Tomara que as coisas se normalizem, mas a gente ouve ainda barulho de bomba lá fora, Edu.
Perfeitamente. Um abraço para você, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E é o seguinte, então a Ponte entrou com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Castro, Wilson Júnior e Gabriel Risso, Emerson Santos, Igor Inocêncio e Elvis, Gabriel Novaes e Renato. Bom, a primeira alteração aconteceu a 37 do primeiro tempo. A Ponte perdeu aí, o Luiz Felipe foi expulso a 23 do primeiro tempo. Então, quando chegou a 37 do primeiro tempo, a Ponte já tinha levado o segundo gol. Aí o Brigatti tirou o Elvis e colocou o Hudson. Depois, no intervalo, saiu o Luiz Felipe, entrou o João Gabriel, lateral direito da base. Depois, a 20 segundo tempo, 2 alterações. Sai Emerson e entra Ramon Carvalho. E sai Renato, entra Dodô. E aos 31 sai Gabriel Novaes, entra Matheus Regis, João Brigatti, o treneiro. O Sport com Kaique França, ex-Ponte no gol, Igor Cairuz, Rafael Thierry, Chico, depois Luciano Castan e Dalbert, Julian Fernandes, depois Felipe, Fabrício Domingues, depois Fabinho e Lucas Lima, Christian Barleta, depois Pedro Vilhena, o Titi Ortiz, depois o Wellington Silva e Leni Lobato, técnico Pepa, árbitro Rafael Klein, amarelo Igor Inocêncio da Ponte, vermelho Luiz Felipe, a 23 do primeiro tempo. Vamos aos gols aqui, a 7 minutos do primeiro tempo, lá no gol de entrada, Christian Barleta faz 1-0, depois a 33, Fabrício Domingues 2-0, veio o segundo tempo logo de cara, 2 minutos, lá no gol da Fepasa, o Rafael Thierry 3-0 e o quarto gol foi de cabeça do Chico a 40 minutos do segundo tempo. Público total 4.767,4767 e a renda 74.800. Ponte 0, Sport 4, a ficha técnica no apito final. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos à defesa do jogo, deixa eu ver aqui, a primeira proposta é o lance 4, Pepe, é esse? O 4, né? O Pedrão pegando o chute cruzado aí, um chute cruzado do Igor Cairuz, lá no gol de entrada em Batistão. Lucas Lima dominou, abriu lá pela direita, Igor Cairuz, pé direito, uma bomba, defendeu Pedro Rocha, espalma, tira... A bola saiu, é arremesso lateral, não, o árbitro mandou seguir. Saiu o time do Sport lá pela direita. Só deu o Lucas Lima, né? O Lucas Lima deu 2 assistências e teve uma também que ele ia ser, o Castro acabou cortando. O Sport ia fazer um gol lá, não me lembro se estava 2 ou 3-0, mas Lucas Lima hoje um bolão, e também com esses volantes que a Ponte tem, pelo amor de Deus. Vamos lá, para falar em volante, Hudson, 43, entrou no lugar do Elvis, cara a cara, gol da Fepasa exatamente no gol, em que o Kaique França foi brilhante naquela decisão em pênaltis com o Horizontino, decisão da Série A2, o ano passado. Na decisão ele pegou 3 pênaltis e o Elvis sacramentou fazendo 3-2, né? Kaique França, relembrando aí o lado do gol que ele gosta. Hudson, cara a cara, 43, primeiro tempo, tava 2-0, oi, Batistão. Entra a bola, Renato domina, rolando para Emerson pela esquerda, cruzamento na área para Hudson, vai fazer uma bomba! Espalma! Kaique França, um milagre! Do bico da pequena área, o Hudson soltou uma paulada federal, defesa impressionante, Kaique França mandou pra fora pela linha de fundo, é escanteio pra Macaca bater o Vladimir. Que defesaça do Kaique França, o Hudson recebeu, fechou o olho e desceu a sapata.
bem colocado. Bom, vamos lá Kaique para a França última fez a proposta. Aqui é começo, não, era final do primeiro tempo, né? A outra defesa que eu tenho aqui foi a 27 do segundo tempo, dava 3-0. Um chute do Chico. O Pedrão lá no gol da Fepasa. Chico! Oi, Chico! Chutando de fora da área. Na área, Dodô. Chega, afasta, tira. Reboteada, a bola sobrou. Vem pra bola, uma bomba. Chico! Espalma! Pedro Rocha conseguiu tirar o time da Ponte, vem no contra-ataque. Bom, é o que eu tenho, o resto só foi gol, né? 3 defesas e 4 gols. Oi, Zorzinho, vamos lá, hein? Qual a defesa do jogo? No chute do Hudson, defesa de Kaique França, Edu. E você, CH? Acompanhe o relator. Lance a 43 do primeiro tempo e o Batista narra assim a defesa do jogo. Entra a bola, Renato domina, rolando para Emerson pela esquerda, cruzamento na área para Hudson, vai fazer uma bomba! Espalma! Kaique França, o milagre do bico da pequena área. O Hudson soltou uma paulada federal, defesa impressionante, Kaique França mandou pra fora pela linha de fundo. Muito bem, a defesa do jogo, Kaique França. É o seguinte, 4-0 Sport. Mas a Ponte já disputou a Série C? Sim! A Ponte disputou em 87, só que chamava Módulo Azul. Você tinha o verde, o amarelo como se fosse a Série B. O verde tava os Bambambam, Inter e Flamengo e tal. E a Ponte era Módulo Azul. O técnico da Ponte 87 foi Dario Peito de Aço. Segundo me disseram, alguém da comissão técnica, o Dario foi uma piada, né? A Ponte disputou também em 1990 a Série C. Disputou 2 vezes. Quando chegou em 95, foi o pior ano da história da Ponte. Durante todo o ano, a Ponte teve 8 vitórias em 95. A Ponte foi rebaixada no Paulista e foi rebaixada também para a Série C. Mas quando chegou em 96, a Ferroviária e o América de Rio Preto, eles desistiram da Série B. E isso abriu uma vantagem e a vaga para a Ponte permanecer. Ponte e Volta Redonda permaneceram na Série B em 96. Um rápido intervalo e a gente volta com o Gabarito 6h03. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. E aí, profissional? Já está sabendo desse lançamento Esco? É a bateria Power Pack com entrada tipo C. Prática e dinâmica, ela pode ser recarregada
entrada com cabos tipo C comuns, como o do seu celular. Mas a melhor parte é que, além de carregar toda a linha 18 volts da Uesco, ela também pode carregar seu celular e outros dispositivos. Graças à sua entrada tipo C, é versatilidade que não acaba mais. Garanta já a sua avulsa e dê energia para a oficina toda e fora dela também. Não é só um cartão, é o parceiro ideal para suas compras. Com o cartão Sicredi Mastercard, você e o Léo Santana têm benefícios exclusivos. Pode pagar usando a carteira digital por aproximação e ainda acumular pontos para trocar por milhas e cashback na fatura. Fale com seu gerente Sicredi e confira qual é o melhor cartão para você. E se não é associado ainda, acesse sicredi.com.br/cartões, abra sua conta e peça o seu. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Vamos lá, Zorzinho. Ponte 0, Sport 4. Qual é o conceito do jogo? Melhor no primeiro ou segundo tempo? Primeiro tempo melhor, jogo ruim. E pra você, CH? Melhor no primeiro tempo, jogo ruim. O goleiro Pedro Rocha, ele teve culpa em algum gol, Zorzinho? Não teve culpa em nenhum dos gols e tem um conceito regular. Luiz Felipe, perguntar por perguntar, né? O Luiz Felipe, ele tomou nas costas o primeiro gol do Christian Barleta e a 23 minutos foi expulso. Pisou no Barleta, no próprio Barleta que fez o gol e pisou. Expulso. E depois entrou o João Gabriel. Só para aproveitar, a entrada do João Gabriel na lateral direita, o CH, entrou para o segundo tempo. Luiz Felipe, péssimo. João Gabriel, regular. Castro e Nilson Júnior, a dupla de zagueiros da Ponte, Zorzinho. Tomou 4, né, Edu? Hoje é ruim pros dois. Pra você, CH, Castro e Nilson Júnior? Ruim pros dois, tomou 4 gols. Esse Gabriel Risso argentino pode procurar emprego também, pode fazer ficha lá ali na Campos Sales, tem já o negócio de emprego, pode fazer ficha lá, hein? Falar pra você, ele não há meio de arribar esse argentino, viu? Gabriel Risso, tem um lance aqui, teve um dos gols que foi a cabeçada dele, rapaz. Foi o quarto gol. Essas e outras em CH, Gabriel Risso. Péssimo. A dupla de volantes, senhor Emerson Só e Emerson Santos, fazendo falta, perdeu o controle, marcação. Já falei demais, Gleger? Sim. Edu, eu não gostei da apresentação dos dois volantes também. Estavam totalmente desconectados. Conceito ruim para os dois. Igor Inocêncio, vou incluir também. CH, Emerson Santos, Igor Inocêncio. Mas aqui, olha, falar pra você, teve aquele lance que poderia ser o primeiro gol da Ponte. Esse lance seria o de empate. A Ponte perdeu 1-0, ele deu uma pichotada, ele furou e tal. Bom, e aí, Igor Inocêncio, esses três aí, porque o Igor Inocêncio, ele passou a fazer a lateral direita com a expulsão do Luiz Felipe. Então, somando tudo, ele como volante e ele como lateral direito e saindo no primeiro tempo aí pra entrar do João Gabriel, somando tudo, o que dá em CH? Ou não dá soma, né? Não dá nada. Não dá absolutamente nada. Dá um futebol ruim, né, de um jogador inseguro que nem na segunda linha deu conta, nem na primeira linha deu conta. Ruim. E os volantes da Ponte completamente perdidos. Conceito para os dois. Ruim. Elvis, depois Hudson, com a expulsão aí do Luiz Felipe. Elvis saiu a 37 do primeiro tempo. Entrou Hudson que perdeu aquele gol cara a cara com o Kaique França, hein, Gregor? Saiu o Elvis, né? Não deu tempo nem de jogar. Muito ali marcado, né? Tava muito congestionado ali. Conceito ruim para o Elvis. E qual que é o outro, Edu? O Hudson, que entrou no lugar do Elvis, que perdeu aquele gol. Regular. Vamos lá, Gabriel Novaes e Renato, depois saíram e entraram Matheus Regis e Dodô. CH, e aí, hein? O Renato deu aquele passe pro Hudson, né?
Mas Nonaes e Gabriel Novaes também, se tentou alguma coisa, não marquei. CH, comissão de frente. Gabriel Novaes, ruim. E o comentário sobre o Renato é o seguinte, 2 pontos, Edu. Renato, de novo escalado, hein? Vamos lá, Zorzinho, Gabriel Novaes e Renato. O Renato, péssimo, né? Muito mal. O Gabriel Novaes é esforçado, né? Conceito ruim. João Brigatti, CH. João Brigatti. Que bucha que ele pegou, né? Mas ele tem responsabilidade. Se achava... Ele tinha certeza que ia conseguir. E eu desejo toda a sorte do mundo que consiga. Eu não acredito mais. Desculpa. Conceito ruim também. Escolheu mal e não deu o controle emocional para esse time poder minimamente competir. Hoje a Ponte passou vergonha contra o Sport. Bom dia, CH. Para você também. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Senhorzinho, para encerrar contigo, João Brigatti. Edu, é aquilo que disse o CH agora, né? Ele não é o culpado, mas tem responsabilidade, porque aceitou o desafio. Não gostei hoje. Apesar de ter sido prejudicado com a expulsão do Luiz Felipe, né? E assim, as opções são muito escassas, né? Ele tem a responsabilidade dele, o time foi goleado em casa. Então o conceito do João hoje é ruim. Senhorzinho, você tá daqui a pouco comigo ou não? Tá, né? Tô. Daqui a pouquinho tamo junto de novo aí. Então eu nem vou pra casa. Ô, Edu, você sabe o que eu tava pensando aqui? Olha pra você ver a situação, né? A Ponte tá a passos largos aí da Série C e o Guarani já tá na Série C, né? E amanhã, fazer um jogo Guarani e Brusque, os 2 times rebaixados. Será que vai ser bom, Edu? Olha, eu, pelo tempo que eu tenho de casa, eu nunca pensei que fosse passar nisso. A Ponte praticamente rebaixada e depois Brusque e Guarani, os 2 rebaixados, a gente transmitindo. Meu Deus, hein? Não, olha, terrível. Triste. É triste. A palavra certa é triste. Realmente, depois de tanto tempo no serviço aqui... Sentimento de tristeza. Edu, vai lá, eu vou lá descansar e amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Um grande abraço. Um abraço, Edu, Jorginho? valeu. Eu venho já no Indica a Bola, 00:13. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba.
A Black Friday da Desktop já começou. Assine a melhor internet de São Paulo com até 1 ano de cortesia no Streaming Max HBO. Maratone suas séries favoritas. Acompanhe cada lance da Champions League e assista aos últimos lançamentos. Planos de 600 mega até 1 giga a partir de R$ 99,99 por mês. Ligue agora 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet para a sua Black Friday. Começou a Blue Friday na Germânica Volkswagen. A sua melhor oportunidade para garantir um Volks 0 km. Aqui seu dinheiro vale mais com condições imperdíveis e as melhores ofertas de todo o Brasil. Nivus com versões a partir de R$ 119.990 mais taxa zero em até 36 vezes. E novo T-Cross Highline com bônus de até R$10.000 com seu usado na troca mais teto solar grátis. Os dois com documentação e IPVA 2024 grátis. Blue Friday Volks vale mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Começando o Brasileiro da Série B, nós tivemos na sexta-feira Operário 1, Mirassol também 1, e o Mirassol empatou aos 47 com Yuri Castilho. Bom, no sábado que passou lá em Novo Horizonte, público de 6.600, o Novo Horizontino vencia gol do Giovani, mas Esli Garcia, o venezuelano de falta, empatou a 29 segundo tempo, o Novo Horizontino 1, Paysandu também 1. Lá em Manaus, no Carlos Zamit, o Amazonas recebeu o Goiás. O Goiás descarregou 4-0. Ian Lucas, Marcão, Paulo Baia, Esponte e Rafael Gava. Tivemos em Goiânia a vitória exótica do Ituano, que respira. Vila Nova 3, Ituano 4. 1-0 Ituano, gol do José Aldo. Depois empatou o Vila com muito bom Alisson. Alisson marcou 2 gols na Ponte, tá? Marcou mais um ontem. Depois virou o Vila Nova com o Luciano Naninho. Aí no segundo tempo, empatou o Ituano com Leozinho. Depois o James fez 3-2 para o Vila Nova. Aí o Salatiel empatou 3-3 para o Ituano. E aos 54, Vinícius Paiva faz o gol da vitória. O Ituano, nos acréscimos, chegou a marcar um gol, foi anulado pelo VAR impedimento. Ituano insistiu e marcou com Vinícius Paiva. 4-3, é isso aí. E Ponte 0, Sport 4, você acompanhou aqui da Rádio Bandeirantes. É o seguinte, deixa eu ver aqui. Olha, daqui a pouco, 11 horas, Brusque e Guarani. Vamos começar 10 horas aqui o Concentração. 16 horas na Vila Santos e CRB. O Santos já é o campeão. Com o empate do Mirassol e do Novo Horizontino, o Santos já é o campeão da Série B. 16 horas, Chapecoense e Curitiba. Segunda-feira tem Botafogo e Avaí, Ceará e América Mineiro. Então, Santos, 68, segundo Mirassol, 64, Novo Horizontino, terceiro, 64, quarto Sport, 63, em quinto Ceará com 60, em sexto Goiás com 60, as equipes que brigam, as 3 que restam, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 equipes, dessas 5, 3 vão subir. O Santos, repito, já subiu. Bom, o Goiás é o seguinte, o Goiás sonha, né? Tá com 60 pontos, ganhou muito bem do Amazonas. O Ceará vai jogar, pode chegar a 63 e chegando a 63 e 19 vitória. Se o Ceará ganhar, ele retoma a 4ª colocação do Sport e elimina o Goiás. Vamos lá, no descenso, o Botafogo com 42 já escapou. Com os resultados, o Botafogo de Ribeirão Preto está mantido na Série B. Vamos lá, o rolo começa aqui. 15º, Chapecoense tem 41. A Chapecoense joga amanhã, aliás, joga hoje, né? Domingo, já estamos no domingo, contra o Curitiba. E na última rodada vai a Mirassol. O CRB, 16º, é o último fora da zona, tem 39. Daqui a pouco joga na Vila com o Santos. E na última rodada, lá no Rei Pelé, CRB e Operário que não sobe mais. Não tem chance nenhuma. Primeiro na zona, Ponte tem 38, pega o Avaí em Floripa, na última rodada que vai ser domingo, dia 24, todo mundo jogando às 18h30. Ituano tem 37, 37, para dizer que Brusque com 33, Guarani com 32 já rebaixados, Brusque e Guarani. A Ponte pode ser rebaixada amanhã se o CRB ganhar do Santos e a Chapecoense empatar com o Curitiba. Esses resultados também rebaixariam o Ituano, tá bom? Situação muito difícil o Ituano, que tem que ganhar do Amazonas em Itu, fazer 40 pontos
e 12 vitórias. E a Ponte não pode ganhar do Avaí. E o CRB tem aí que dos 39, dos 8 jogos que tem, tá com 39, no máximo ganhar 1 ponto dos 6 que vai disputar. Se acontecer tudo isso, o Ituano, certo? Aí o Ituano escapa. Bom, gente, é o seguinte. Nós tivemos no sábado que passou uma partida lá em Curitiba, jogo atrasado na Série A. O Atlético Paranaense ganhou do Atlético Mineiro 1-0, gol de Coelho. Com esse resultado, o Atlético Paranaense ele saiu da zona de rebaixamento, tá? O Atlético agora ele soma na classificação. Deixa eu ver aqui certinho. Ele empurrou o Juventude para a zona de rebaixamento, tá? O Atlético pulou para 14º com 37. Só que é o seguinte, o Atlético está com 37, Fluminense 37, Criciúma 37, depois que veio o primeiro na zona, Juventude com 37. Os 4 37 no critério de desempate, dá essa ordem aqui, primeiro Atlético, depois Fluminense, Criciúma e Juventude na zona. Bragantino tem 36, Cuiabá 29 e o Atlético Goianiense 26 seriam os rebaixados. Lembrando que vamos ter aí o Brasileirão, ele só retoma na quarta-feira, tá? Quarta-feira, dia 20, é feriado, Consciência Negra. O Corinthians joga 11 horas, Neoquímica, Corinthians e Cruzeiro, 16h30, Bragantino e São Paulo, 16h30, Atlético Paranaense e Atlético de Goiás, 16h30, Criciúma e Vitória, 18 horas, Bahia e Palmeiras, 19 horas, Grêmio e Juventude, 19 horas, Cuiabá e Flamengo e 21h30, Atlético Mineiro e Botafogo. Atenção, hein? Palmeiras, segundo colocado, 18 horas com Bahia, o Botafogo líder contra o Atlético Mineiro, 21h30, mas é com portões fechados, né? Devido aos acontecimentos na final da Copa do Brasil. Na quinta-feira, Vasco Internacional, na sexta, Fluminense e Fortaleza. Olha, para dizer que na Sul-Americana, eliminatórias para a Copa, nós vamos ter terça-feira o jogo do Brasil, hein? Brasil e Uruguai vai ser em Salvador, na Arena de Fonte Nova, né? Arena Fonte Nova, terça, dia 19. Então, 21h45, Brasil e Uruguai. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Apito final e final do apito final. Ponte 0, Sport 4 no sábado que passou. Batista narrou, Gregory CH comentaram, Vladimir Catarino nas reportagens. Equipe técnica Gil Kleber, Pedro Piscinato, Gabriel Ribeiro e Gilberto Sufi, lá no estádio Moisés Lucarelli. Parabéns a Walter Sena, nosso diretor de jornalismo, neste 17 de novembro, fazendo aniversário, hein? Obrigado aqui ao bom Gabriel, Anjo Gabriel, me avisando aqui, Walter Sena, nosso querido amigo, nosso grande diretor de jornalismo. Parabéns, saúde e muitas felicidades. Vambora, Gil! Olha o seguinte, eu vou ficar aqui mesmo, tá? Não vou nem pra casa, porque às 10 horas tem uma concentração aqui de Brusque e Guarani. Olha, faz tempo que eu tô no rádio, viu? Não pensava que ia ter um final de semana assim. A Ponte praticamente rebaixada e horas depois começar a transmitir Brusque e Guarani, ambos rebaixados. É isso aí, meus amigos. Série C pro futebol de Campinas ano que vem não é fácil. Muito obrigado pelo carinho. Você no YouTube, você em FM 85,7. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho e até daqui a pouquinho, 10 horas de concentração. Eu volto, se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes, Rede Bandeirantes de A gente rádio. tem ouvido falar menos hoje em dia como um problema, né? Ainda tem dados alarmantes. É o consumo de álcool que causa 12 mortes por hora no Brasil.
Um hábito que parece inofensivo pode virar uma dependência grave. Aos 14 anos, meu pai e meu avô eram alcoólicos. Eu